Sejam bem-vindos a mais um podcast do Aprovação Ágil. Dessa vez estou aqui com uma presença muito especial, William Capriata, mestre em economia. Já ajudou aqui muitas milhares de pessoas a conseguirem certificações e também, principalmente aqui em concursos de banco, né? Você tem um canal no YouTube, tem muito conteúdo, talvez seja aqui um dos maiores canais de conhecimentos bancários para esses concursos. E aí, William, prazer. E se apresenta para a galera aqui. Valeu, prazer, Gustavo. É sempre uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco de conhecimento aí com o pessoal, né? Principalmente quem está querendo passar aí num concurso público. E para quem não me conhece, meu nome é William Capriata. Né? Como o Gustavo falou aqui, eu sou professor de certificações financeiras da área bancária, mas também dou aulas para concurseiros. Então a galera quer passar em Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul e por aí vai. Estou sempre ajudando o pessoal lá no canal do YouTube com conteúdo aí de conhecimentos bancários. Sim, legal, cara. Um prazer. Tenho certeza que muitas pessoas aqui vão aproveitar muito esse conteúdo e vão ter mais facilidade para passar nesses grandes concursos de bancos aí, né, cara? E como que você entrou nesse mundo assim de concursos bancários, cara? Você é mestre em economia, certo? Você chegou a fazer concurso também de banco? Sim. Então, eu entrei meio que... Foi uma coisa meio aleatória na minha vida, né? Eu sempre quis ser professor, né? Eu dava aula no começo, já dei aula presencial para o pessoal de certificação e tal. E aí a paixão por dar aula despertou mesmo quando eu entrei no mestrado, né? Porque eu meio que estava perdido também na vida. Acho que bati aqui. Não tem problema. Meio que eu estava perdido ali na vida, né? E não sabia muito bem o que eu ia fazer. Então eu tinha feito um concurso há muito tempo atrás, fiz o concurso do Banco do Brasil. Eu acho que eu ainda tinha, na época, eu tinha 17, 18 anos, então faz muito tempo, mais de 10 anos atrás. Começou cedo, hein, rapaz? Comecei cedo, né? Tinha que fazer alguma coisa. Só que aí, depois disso, eu fui para o mundo das certificações, porque aí eu consegui entrar num banco privado, né? Eu trabalhei no Banco Santander, trabalhei 1 ano e meio lá. E aí, só depois disso que eu fui realmente buscar, fazer mestrado e tal, para eu conseguir migrar para essa área de docência mesmo. E aí foi quando eu percebi que eu podia juntar os conhecimentos que eu dava de certificação, né, que já envolve assuntos relacionados ali a concursos bancários, e comecei a gravar lá no canal do YouTube, né? Era um momento, inclusive, que eu estava trabalhando na época no IBGE. Eu tinha passado no concurso do IBGE para analista censitário. Quantos anos você tinha quando você passou no IBGE? Eu tinha... Bom, tem 29 agora, então passei com 26, mais ou menos. 26 anos. Eu estava meio que estudando assim para vários concursos, né, da área de economia. Eu queria algo relacionado à economia, que é a minha área de formação. Então saiu esse concurso, que era um concurso temporário. Eu vi a oportunidade, estudei e consegui passar, né? Então passei em primeiro lugar lá, fui chamado e por mais que era um concurso temporário, até me ajudou muito, né? Às vezes eu vejo que muitas pessoas pensam, poxa, será que vale a pena fazer um concurso temporário? Muitas vezes foi aquilo que me ajudou, inclusive, a poder me dedicar nos estudos, né? E poder me dedicar também a projeto de gravação de aulas e por aí vai. Então, muitas vezes, é até uma etapa da pessoa, né? Ela consegue pegar alguma coisa assim que não vai ser definitivo, mas que pelo menos vai dar uma renda para ela e ela vai poder se dedicar ao que ela realmente tem de sonho, né? Sim. E aí foi o que eu fiz. Aí durante esse momento que eu estava lá no IBGE, eu comecei a fazer as gravações, comecei a lançar conteúdo gratuito no YouTube. A princípio o pessoal começou a gostar, começou a acompanhar e tá aí até hoje, né? Agora já estou dando muita aula aí de não só de conhecimentos bancários, agora tem até matemática financeira lá no canal. Sim. Uma pergunta em relação a isso. Você falou, né, nessa questão aqui de concurso temporário, que foi muito legal para você. Você falou até antes aqui do podcast que você ficou mais tempo do que estava previsto, né? Sim. Que estava previsto para 1 ano, você ficou 2 anos e pouco, não foi isso? Porque a validade dele era 1 ano. Podia prorrogar por mais um, só que era muito difícil isso acontecer, né? Geralmente você faz 1 ano, porque a gente era para trabalhar no censo, né, demográfico, que acontece de 10 em 10 anos. E aí, naquele período, veio a pandemia. Então, o censo não tinha como acontecer, né? Simplesmente parou tudo, não tinha como sair pesquisador de casa em casa, era impossível fazer isso. Então, a gente também não foi mandado embora nem nada, a gente continuou, né? Os analistas continuaram. Então, nosso contrato foi prorrogado. Então, aquele concurso que, a princípio, eu ia estar ganhando um bom salário ali durante 1 ano, acabou que eu fiquei praticamente 2. Ah, legal. Né? E durante boa parte do período eu estava de home office. Então,
a pessoa ela podia se dedicar a outras coisas, Sim. inclusive para estudar para concurso. Sim, e isso que eu queria te perguntar, né? Porque o concurso, quando você passa, assim, normalmente, né, nesses grandes concursos, principalmente da administração direta e tal, ele vem com a estabilidade. Sim. Que é uma bênção e pode ser também, às vezes, um demônio ali na vida da pessoa, né? Porque gera um comodismo, às vezes a pessoa para ali. Você não acha que essa questão de você entrar no concurso, que era muito legal, que era bom, mas que ao mesmo tempo você sabia que tinha um prazo de validade ali, que ia terminar, não fez você se movimentar, às vezes estudar? Muita gente deve ter passado, às vezes, que estava na mesma situação que você em outro concurso, você criou algo incrível, assim, que foi muito conteúdo para o YouTube. Você vê isso legal? Você conhece outras pessoas que passaram em concurso às vezes e fizeram da estabilidade ali um negócio para se encostar, sabe? Que acontece bastante e fica com uma vida parada? Cara, acontece muito mesmo. Isso daí, principalmente na minha área, da área bancária, né? Porque assim, eu costumo falar que para a pessoa ela entrar em um concurso público, uma das áreas mais tranquilas, né, assim, para você entrar, obviamente você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar e tal. É banco, porque banco tem concurso quase todo ano. E um né? volume tem muito grande, banco. né? Quando abre é muita vaga. É muita vaga. Por exemplo, Banco do Brasil abriu ano passado 6 mil vagas. Né? Tem expectativa para a Caixa esse ano, ou início do ano que vem. Possivelmente vai ser por aí, né? Em torno de 6 mil vagas. Então é muita vaga mesmo. Então o que acontece? Aquela pessoa que ela entra, às vezes, num concurso bancário e ela não tinha como objetivo ser bancário, né? Porque tem uma rotina totalmente diferente e tal. Às vezes ela acaba se acomodando mesmo, né? E aí ela fica ali, você vê que o bancário não cresce, fica parado. E muitas vezes a pessoa que entra nova e que aí tá com aquela pegada de não, vou crescer mesmo, às vezes ela dispara no banco, quando ela vê 1 ano de banco, ela já assumiu uma carteira de gerente, já tá ganhando super bem e tal, e consegue evoluir, né? E em relação àquilo do concurso público que você perguntou para quem tá temporário, na minha opinião, e para mim também ajudou muito nesse sentido, né? Você saber que é temporário, então você saber que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E tanto que foi por isso que eu tirei esse sonho meu da gaveta, né, de gravar, foi durante esse período, porque eu falei, poxa, daqui 1 ano e pouco, qualquer momento eu posso ser mandado embora, né? Mandado embora não, vai acabar meu contrato, né? E eu ia ter que sair. Então, o que eu vou fazer? Aí eu, como economista, beleza, podia até ter mestrado. Você vai procurar emprego aí, tá foda. É desesperador, né, cara? Aí eu encontrava assim, pô, tu vai trabalhar 8 horas ali por dia, vai ralar pra caramba, né? Como todo trabalho, você rala pra caramba aí, dependendo da área que você tá, pra ganhar R$2.000, assim, com mestrado. Eu falei, não tem condição. Né? Então eu peguei e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a gravar as aulas e lançar lá, né? Então eu acho que isso daí, a pessoa ela conseguindo um concurso temporário, pelo menos para ela se manter, né? Que muitas vezes a pessoa ela precisa trabalhar, né? Não é todo mundo que Sim, pode só ficar certeza. em casa estudando, né? A maioria não pode, A maioria né, não cara? pode, Sim. exatamente. Então ela faz isso dali, ela consegue entrar e durante aquele período ela já vai aproveitando para continuar os estudos, né? O negócio é não parar. Sim, sim. E quem tem essa visão, né, cara, passa em outro concurso, sabe? Cria alguma coisa nova e também se desenvolve na carreira, né, cara? Você tem contato com muita gente, né, que é de concurso de banco e tal, tudo mais. Como que você vê a projeção, assim, de quem entra na carreira, né? Porque tem algumas pessoas em banco que ganham muito, muito. Tem gente, assim, de Banco do Brasil, Caixa, e ganha mais de 20 pau, né? O que essas pessoas fazem para conseguir chegar nesse nível, assim, dentro da carreira? Cara, o que eu sempre falo pro pessoal, isso inclusive é uma das coisas que eu sempre falo pros alunos, né? Isso vale para qualquer lugar, para qualquer área da sua vida. A pessoa ela tem 2 opções. Ou ela simplesmente vai e estuda, faz o básico e ela consegue a aprovação dela, entrou lá no concurso tranquilo. E ela fica estagnada e esquece. Para ela, tá bom, um salário aqui de R$4.000, né? Tô vivendo bem, do jeito que eu queria e tal. Só que tem gente que quer um pouco mais. A pessoa ela quer se desenvolver. E o banco ele tem essas oportunidades, né? Porque o banco ele tem o quê? Ele vai desenvolver a pessoa. Primeiro, a pessoa que está entregando o resultado. E isso vale para qualquer empresa, até setor privado, se você for uma pessoa que não entrega resultado, você não vai conseguir crescer. Né? Isso é um ponto importante. Mas outro ponto importante, certificações, né? Porque a galera de mercado financeiro tem muito isso de certificação. Sim. Então, por exemplo, eu não posso trabalhar com um produto de investimento para um investidor de alta renda se eu não tiver pelo menos a CPA 20, uma certificação específica, né? Então o pessoal começa a se certificar. A partir disso, você já começa a ficar apto para crescer de cargo. Né? Então aquele cargo inicial que você entrou aqui,
geralmente é o técnico bancário, aí você já está apto a ir para uma gerência, por exemplo, né? Aí beleza. Além disso, o próprio banco ele oferece cursos lá dentro, né? Na intranet do banco você tem vários cursos. Então tem curso que o aluno, o funcionário ele pode fazer, né? Dentro do próprio banco mesmo, ele faz e ele vai aumentando a sua qualificação cada vez mais. Então assim, para a pessoa crescer depende única e exclusivamente dela. E eu tenho alunos, né, e também amigos hoje em dia que trabalham na Caixa Econômica, que trabalham no Banco do Brasil, até outros bancos. A galera tá ganhando em torno aí de 13, 14 mil reais mesmo por mês. Por quê? Porque fez as certificações, foi atrás, conseguiu crescer e tal. Mas também tem um amigo que está há 10 anos trabalhando no banco e está no mesmo cargo que entrou. E quem está mais feliz? Quem está mais feliz, né? Quem está mais feliz? Quem continua estudando, né? Na prática é assim, não tem segredo, né, cara? Você tem que continuar estudando. Inclusive, pô, depois de você entrar em qualquer cargo, né, cara? Qualquer órgão grande, na verdade, é assim também, né? As pessoas que se destacam ali têm uma chance muito maior de crescer na carreira e de ganhar mais, inevitavelmente. Exatamente. O pessoal tem a decisão, né? Eu sempre falo, estudar é a melhor coisa que você faz. Né? Nunca vai ser algo que você faz em vão. Estudar nunca vai ser em vão. Você literalmente vai conseguir crescer na vida, vai conseguir conquistar as coisas que você quer e vai depender só de você. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que as pessoas têm que fazer meio que de rotina. Né? Você não tem que estudar, por exemplo, e até um outro assunto interessante para aproveitar para falar para o pessoal aqui, a galera que fica esperando para estudar quando o edital abre. Pô, erro clássico, é o que todo mundo quer, né, cara? Estudar só depois do edital. Aí, geralmente, o edital abre, dá 3 meses e já vem a prova. Você acha mesmo que com 3 meses de dedicação para você pegar várias matérias, pegar português, pegar informática, conhecimentos bancários, matemática financeira, não sei o que, você acha que vai dar tempo? A chance é bem pequena, né? É muito menor, pequena. né? Muito menor do que quem está estudando de forma mais séria e dedicada a um tempo, né? Exato. Você até vê gente que consegue. Eu não vou falar que é impossível, sim, porque eu fiz isso. E eu tive um aluno que conseguiu fazer isso também. Sim. Né? Só que não é a regra. Não. Né? Não é a regra. Não é tipo assim... se fulano conseguiu, então também vou conseguir, é fácil, né? Eu gosto sempre de falar aqui concurso público, isso aí foi até uma coisa que eu ouvi uma vez de um professor, não lembro quem que foi, que ele falou que é como se fosse uma fila que você entra, né? Você sempre entra no final da fila, e aí conforme você vai estudando, você vai avançando. Sim. Então é questão de tempo para você conseguir passar em um concurso. Agora, não tem como você furar fila. Não tem como você simplesmente achar que, Sim. um mês aqui eu vou sair na frente de todo mundo. Sim. Mas tem se fosse na Disney assim, até aquele Fast Pass, sabe? Que você consegue chegar lá na frente, porque ao mesmo tempo, né, em que tem essa lógica, claro, né? Quem tá mais tempo ali na tortura do estudo, às vezes vai chegar na frente. Só que tem muita gente que estuda de uma forma muito cômoda, né, cara? Porque, por exemplo, você ficar num formato totalmente passivo, às vezes só vendo aulas, sabe? Você não vai ter o mesmo desempenho de uma pessoa que está estudando ali de forma ativa, mergulhando nos seus erros, analisando questões, né? Olhando as provas anteriores, entendendo a técnica do que a banca cobra mais, tudo mais. Então, tem alguns mecanismos que faz você acelerar o processo, mas o ideal é sempre você estar estudando todo dia. Até porque a pessoa pode começar, né? A gente sempre fala, cara, tá tudo bem começar com um edital aberto. Né? Porque normalmente isso aqui é um movimento natural, é humano, né? A gente quer urgência, quer passar no primeiro. Só que a burrice, na verdade, está em depois dessa primeira prova você parar. Né? Porque o segredo é você começar, às vezes você vai fazer a primeira prova, você vai ter uma frustração inevitavelmente. Pô, eu passei no primeiro aqui, né? Mas eu fiquei frustrado, eu nem tinha certeza se iam me chamar mesmo. Só que o segredo foi continuar estudando depois, que eu preservei ali tudo que eu estudei e mirei nos próximos concursos parecidos. Acho que esse daqui é o grande segredo, sabe? E tentar estudar menos e melhor, né, cara? Tentar ver ali o que realmente importa, porque tem muito conteúdo ali que historicamente não cai, você não pode ficar se matando nesse conteúdo. Essa técnica ajuda também, né? A principalmente analisar as últimas provas, o perfil da banca, tudo mais, isso daqui ajuda muito a acelerar os processos, não ajuda? Com certeza. Isso de você analisar a banca, na minha opinião, é essencial também. Porque concurso, beleza, você tem que estudar, isso todo mundo sabe, só que você tem que ter estratégia também. Então, a partir do momento que você, por exemplo, concurso bancário, todos esses últimos concursos bancários, a maioria foram da banca Sesgran Rio. Diria que 95% Sesgran Rio. Sim. Então, você começa a entender como que a banca cobra, você começa a entender o tipo de questão que vai cair, e a partir dali você consegue ter um estudo muito mais direcionado, que vai te ajudar a realmente conseguir a aprovação.
né? Então, eu sempre falo também para os alunos o seguinte, escolha algo que você queira, né, trabalhar, né? Por exemplo, eu amo economia, eu quero trabalhar na área de economia, eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero trabalhar no banco, vamos supor. Beleza, foca então em um concurso bancário, né? Eu acredito que nada impede a pessoa, se ela quiser fazer outro concurso, faz. Só que eu não gosto muito quando a pessoa ela tenta espalhar tanto. Esse é o erro do concurseiro iniciante, que tem medo de tudo e quer fazer todos os concursos e não capacita nenhum, né, cara? Aí o cara quer estudar para banco, para Polícia Federal, não faz sentido. Tribunal, não tem como. Você faz não vai sentido. conseguir, né? Então, assim, foca naquele nicho que você mais gosta, porque eu acho que, assim, a partir do momento que a pessoa ela identifica o que ela mais gosta, é até mais fácil para ela estudar. Com certeza, com certeza. Então, foca naquele nicho e continua sempre, vai estudando sempre, né? E como você falou do estudo ativo, né? Eu também sempre falo para os alunos o seguinte, que, na minha opinião, ajuda muito, me ajudou também nos meus estudos, né? Até mesmo quando eu estava fazendo mestrado, foi uma das formas que eu encontrei de eu conseguir aprender de verdade, não adianta você só tentar ouvir o professor. Você pode chegar lá no meu canal, lá, ver uma aula, beleza, está me ouvindo. Só que você tem que ouvir, você tem que também visualizar aquilo que está acontecendo ali, né? Então, tá fazendo uma anotação aqui legal. Outra coisa legal é você anotar, né? Porque a partir do momento que você anota, você aprende um pouco mais e, se possível, você ensina alguém também. Né? Então, não tem ninguém na minha casa para ensinar, não importa, vai para a parede. Pega aquela tia chata que fica perguntando se você passou no concurso e fala, nossa, tia, vem cá que eu quero te falar um negócio, sabe? Vou te explicar o mercado de campo. Vem aqui, tia, senta aqui do meu lado, desgramenta. Porque daí, quando você tenta ensinar alguém, né, o que acontece? Você força o seu cérebro a puxar aquela informação. Então, você não quer falar qualquer coisa errada, né? Então, eu quero explicar para você o câmbio. Beleza, o câmbio desvalorizado favorece exportação ou importação. A pessoa fica pensando assim. Aí, naquele momento que ela está pensando, ela já começa a entender. Ela vai lá, volta no material e fala, poxa, não, já entendi. Ela pesquisou, cara. Na pesquisa ela aprende, né? Exatamente. Então, isso é importante, né? Então, por isso que fala, para você passar num concurso, você tem que ter as técnicas exatas também. E se você for pensar assim hoje, imagina que você vai ter um filho, que é a pessoa que você mais gosta no mundo, e ela fala para você, pai, eu quero estudar para esse concurso aqui, quero tentar acelerar, assim, o que você indicaria para ele? Assim, quais as competências que você faria ele treinar para ele se desenvolver, que você percebe que hoje faz mais diferença? Para uma pessoa que vai começar, para qualquer concurso, assim, principalmente para concurso de banco até. Tá, né? Primeiro ponto que eu acho importante, né? A pessoa que ela... Iniciante mesmo, do zero, está começando agora. Tem que ter um cronograma de estudos muito bom, um cronograma eficiente. Parar de tentar estudar 5, 6 matérias por dia. Igual eu vejo as pessoas assim, eu vou estudar português, matemática, informática e conhecimentos bancários na segunda-feira. Eu vou pegar 1 hora por dia para cada. Não dá certo. Né? Pelo menos para mim, acredito que não dá certo. Por quê? Você... tá numa matéria ali que é uma exata, vamos supor, tá de matemática. Aí do nada você mudou seu cérebro para estudar português. Você quebra o flow, né? É difícil. Você quebra. E muitas vezes você já está acelerando ali. Você começou na matemática. Você fala, mas estou aprendendo. Então por que você não continua um pouquinho mais? Por que você não faz uma revisãozinha ali de matemática até você chegar num ponto ali que você fala, beleza, completei o módulo 1 de matemática, estou tranquilo. Né? Agora, no dia seguinte, eu vou pegar e estudar um pouco de português. Beleza. Né? Então, eu acredito que o aluno ele precisa, primeiro, ter um cronograma eficiente, saber quais as matérias ele vai se dedicar, né, durante o dia, qual vai ser o horário. O principal também da pessoa, ela às vezes não faz horário. Ela não define horário, ela pensa, na hora que eu tiver tempo livre eu vou estudar. Não, você vai lavar a louça e não vai estudar. Assim, né? Ou vai ficar passando Instagram. Né? Exato, certeza. E aí quando você vê, você perdeu 1 hora lá e você não estudou. Sim. Então é definir horário. Segundo ponto também, deixa celular longe. Né? Larga a mão. Exemplo, a gente está em modo avião aqui para focar no conteúdo para vocês. Tem que pegar esse ritmo, gente. Né? Exatamente, porque se você deixa o celular ali do seu lado e você começa a estudar, parece besta, né? Às vezes a pessoa fala, mas parece besta isso aqui, mas não é. Porque chega uma notificação e você vai olhar. E aí, invariavelmente, você vai perder o foco daquilo que você estava estudando. Então, deixa de lado. Eu tenho cachorro em casa, tenho criança em casa.
deixa tudo no outro cômodo, fala, olha, se é seu marido, o momento de cuidar, fala para ele, ó, cuida agora, ou se é a esposa, fala, não, ó, sua vez de cuidar. E aí define um horário certinho para você ter aquilo, entendeu? Porque se você não conseguir ter um horário, você também não vai conseguir ter muitos avanços, né? Você precisa, tem que entender que é seu sonho, né? Só depende de você, não depende dos outros. Então, eu acho isso também muito importante. O cronograma, a questão de você ter um horário, de você conseguir definir muito bem as matérias que você vai estudar. E, claro, ler o edital. É incrível. É clássico, cara. É assustador, não é? É assustador. É incrível a quantidade de pessoas que não lê o edital. Sim. Parece que é o básico, mas aí tá no dia da prova, a pessoa vem me perguntar, William, a caneta preta? Ou no mínimo, né, gente? Sigam pessoas que te ajudam nisso, tá? Que eu sei que não é porque rede social, a gente gera muito conteúdo, às vezes vira uma muleta, né? A pessoa pega e tipo só olha ali o que a gente fala na rede social, a gente tenta compilar o mais importante, só que às vezes não dá para falar de tudo, né? E aí começa a vir muita desinformação, porque ao mesmo tempo que as pessoas veem o nosso conteúdo, que a gente olhou, a gente analisou, e o conteúdo principal ali, um monte de gente fica vendo comentário, isso que me assusta, é uns comentários nada a ver, e aí a pessoa começa a se perder, sabe, sobre nível de escolaridade, todas as informações. Então, na dúvida, pesquisa no edital, né, gente? Não pesquisa com seu amigo, sabe? Que você não sabe nem se ele sabe do que tá falando, né, cara? Isso é incrível. Eu vejo muito isso daí, né? O pessoal vai por comentário mesmo. Às vezes eu até apago alguns comentários que eu vejo assim, o pessoal faz no YouTube, apago né? Também. Você vê que é desinformação total. Então a pessoa ela fala, não precisa nem levar documento. E tem gente que acredita. E às vezes é na maldade ou na inocência também, né? Tipo, a gente não consegue identificar. Então, assim, é ler o edital. Eu acho que o primeiro passo para você passar mesmo no concurso é isso. Porque daí você vai tirar aquela ansiedade de você não saber o que você precisa fazer no dia, quanto tempo você vai ter para fazer sua prova, então que matéria que às vezes você pretende começar fazendo a prova, né? Muitas vezes a pessoa ela define também, vou começar aqui pela mais fácil, porque no início da prova geralmente a pessoa está nervosa. Sim, isso é normal. Né? Ela chega nervosa, então ela fala, deixa eu começar aqui pela mais fácil, porque aí ao decorrer da prova o nervosismo vai passando, é automático. Sim, 10 minutinhos normalmente você já entra numa pegada ali de prova, de concentração. Sim, né? Então aí beleza, aí depois daquilo você começa, então vou pegar as mais difíceis aqui e tal, vou começar a fazer. Então sempre ler o edital para você ter plena consciência do que vai ser naquele dia. Sim. Você não ter erro com isso, né? Sim, e é o clássico, cara. Muita gente erra demais nisso, né, cara? Muita gente estuda conteúdo errado, sabe? Conteúdo a mais, conteúdo a menos. Porque normalmente, principalmente os grandes cursinhos, cara, eles têm uma produção ali em série de materiais, sabe? Tipo, eles pegam um bloco ali, sei lá, de conhecimento bancário. Ele pega, tipo, tudo que ele tem de conhecimento bancário e joga lá, mesmo que não esteja no edital. Então, a pessoa tem que ter um mínimo de fundamento para, às vezes, eliminar esse conteúdo, né? E em relação à organização, cara, o que você acha, uma visão minha, né? Essa questão, assim, sabe, de intercalar matérias. Eu vejo que o iniciante, normalmente, ele precisa de mais quebra ali, sabe? De mudar de uma matéria para outra, porque normalmente ele fica cansado muito rápido, né? E aí depende também da matéria, do nível de dificuldade dele, tem um monte de coisa, né, nessa personalização. Só que eu percebo exatamente isso que você falou. O cara que vai avançando, a menina que vai avançando, ele tem a necessidade de ficar mais em contato com algumas matérias, para não quebrar esse flow, né? Só que em algumas matérias que a pessoa tem muita dificuldade, dificilmente ela vai conseguir ficar ali mais do que 1 hora. Né? Então, eu sempre falo para a pessoa, tenta ter esse feeling, sabe? Tipo, igual você falou, a pessoa tá indo bem em matemática, tá aguentando, continua, né? Dá uma olhada. Eu sempre faço cronograma por semana, com o total que a pessoa tem que estudar na semana, e aí ela divide do jeito que ela achar melhor ali dentro de cada matéria, né? Como que você vê isso? Você vê que o iniciante, até pelo padrão da escolinha, né? A gente foi ensinado na escolinha, assim, a ter blocos de 45 minutos. Você percebe que o iniciante tem mais essa necessidade, com o tempo ele começa a evoluir, ou você já fala para o iniciante já no começo, já aumentar a carga horária de cada matéria? O que você recomenda para o iniciante em relação a isso? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi na prática também, né? Que pelo menos deu certo para mim, e hoje eu falo para os meus alunos tentarem fazer dessa forma, que eu acredito que vai acabar ajudando bastante, né? Eu sempre tive muita dificuldade em português. Muita mesmo. Eu também. E eu não gosto. Você vem falar que oração subordinada, subjetiva, não sei o que, adverbial. Eu falo, cara, o que é isso, né? E eu tinha muita dificuldade mesmo. Então, eu peguei e falei, olha, quer saber?
eu tenho que focar um pouco mais nessa, porque português todo concurso tem, Sim. então não tem como fugir, né? E muitas pessoas não estudam português, né? O pessoal, português é... Português elimina muita gente em concurso. Até em matemática, né? Porque o pessoal não consegue interpretar o enunciado, né? Exatamente. E matemática tem muito disso daí, né? Então eu fiz de que forma, né? No começo, eu fiz mais ou menos igual você estava falando. Eu estudava, por exemplo, vou estudar aqui 1 hora e meia português. E aí chegava um momento que minha mente fritava, né? Eu falava, não aguento mais. Não quero mais saber de oração subordinada, que chega, né? Sim. Quero saber onde que bota crase, esses negócios, larga a mão. Sim. Aí eu migrava, né? Aí eu ia lá e pegava uma matéria que eu tinha mais afinidade. Então, por exemplo, peguei essa aqui que eu não gosto muito, me dediquei o máximo que eu consegui, mas eu ainda tenho tempo para estudar hoje, né? Ainda estou tranquilo, vi que não cheguei no meu limite máximo e tal. Aí eu ia estudar uma matéria, por exemplo, igual eu, na parte de conhecimentos bancários, gosto de mercado financeiro, tá? Eu estudar mercado financeiro. Então não era uma coisa difícil assim. Ali você fica o dia inteiro estudando numa boa, né? Exatamente. Né? Então eu me dedicava mais a essas matérias que eu tinha mais dificuldade, né? No início, até chegar a um ponto que, na hora que eu já tinha feito esse leque de opções, então, já avancei um pouco aqui em conhecimentos bancários, avancei em matemática, avancei em português, aí eu começava a definir uma matéria para eu estudar no dia. Né? Eu costumava estudar de 3, 4 horas por dia quando eu estava quando eu estava trabalhando no IBGE, né? Só que quando eu estava na época do mestrado e eu tinha tempo, porque primeiro ano você só estuda, e no segundo ano você faz a dissertação, então praticamente você fica em casa escrevendo. Então eu estudava 10, 12 horas por dia. Eu conseguia. Rapaz, eu tentei fazer isso uma vez também, quebrei. Você conseguiu? Quanto tempo você conseguiu manter isso? 1 ano, só que isso me... Pô, eu fiquei 1 mês e buguei, cara. Eu já gravei um vídeo disso daqui, porque eu passei num concurso que era difícil, eu não esperava que ia passar assim para a segunda fase. Aí eu tirei férias para estudar. Eu fiquei uns 20 dias assim, tava parecendo um zumbi na prova, que você ficou 1 ano assim. Como é que foi? Então, eu tenho uma dor que me acompanha até hoje. Nas provas. Eu também. Eu comecei a tomar remedinho depois, eu acho que foi muito por causa disso, sabe? Porque ficava tanto tempo assim abaixado lendo, né? Que aí tá até hoje. Acho que tem uns 6, 7 anos aqui. Eu tô até fazendo umas liberação miofascial aí para ver se resolve. Sim. Mas enfim, não significa que para você conseguir passar você precisa fazer isso. É porque eu, na época, e eu deixo muito bem claro para a pessoa entender também, eu ficava em casa o dia inteiro. Eu não precisava trabalhar. O meu trabalho era estudar. Né? Então, eu só tinha que escrever a tese, a dissertação, perdão, e chega um momento que você cansou de escrever. Aí eu ia ler livro, eu ia estudar, então eu conseguia avançar muito bem nas matérias assim. Então, eu pegava um dia, eu quero estudar português. Eu estudava português a manhã toda. Não aguento mais português. Aí, à tarde, eu lia um livro de economia, alguma coisinha assim, entendeu? Então, eu consegui fazer, mas eu não tinha nenhuma outra preocupação. Não tinha preocupação com cuidar de casa, né? Que eu, na época, eu morava com minha mãe também. Então, eu sei que tem gente que tem filho, Sim. Tem gente que vai trabalhar o dia inteiro. Então, assim, não é só dessa forma também que você vai conseguir passar. Então, o William só passou porque ficou... Não. Até eu quero perguntar em relação a isso, né? Eu percebo um padrão aqui. A gente já trouxe muita gente que foi aprovada aqui, né? O podcast principalmente é para trazer expert, pessoas que produzem conteúdo e pessoas que passaram aqui nos concursos, aqui no Metodologia e tal. E o padrão que eu vejo, assim, as pessoas que passaram estudaram mais ou menos 3, 4 horas por dia. Esse daqui é o grande padrão que aparece assim, elas priorizaram estudo por questões e tal. Você percebe esse padrão também em alguma relação à quantidade de horas? Assim, mesmo pessoas que às vezes só estudam, que na minha visão só estudar é bem mais difícil. Sim. A pressão é muito maior, né, cara? Com certeza. Eu acredito também nessa questão de você pelo menos pegar ali umas 3 horas por dia. Né? Primeiro porque 1 hora eu acho pouco. Né? Você pegar só 1 horinha ali e às vezes a pessoa... Nem demonstra boa vontade com os estudos, vai, vamos falar sério. Porque daí também chega ali 1 hora, parece que é aí que você começou a ter a concentração máxima sua, aquele momento que você realmente está... agora eu estou focado aqui inteiramente, né? Então eu gostava de fazer mais também. Então se você pega umas 3 horas e como você falou, aproveita esse momento para fazer questões também, isso ajuda muito. E uma coisa que me ajudava muito também é fazer resumo. Eu sempre gostei de escrever muito, tá? Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto muito de ficar ouvindo, né? Então eu pegava a videoaula, eu ouvia assim, aí dava meio aquele sono assim e tal. Eu gosto de ler e escrever. Só que se você me der um livro e falar, poxa, William, lê aqui o livro e faz um resumo, eu faço e eu aprendo.
né? Então, eu sempre falei para os meus alunos fazerem isso também de escrever. Escrever é sensacional. A pessoa, às vezes, ela tem preguiça, né? Sim. Pô, vou fazer um resumo aqui de 10 páginas. Só que esse resumo de 10 páginas que você fez ali de uma parte da matéria, conforme você for avançando, aquele resumo de 10 páginas, você faz outro dele, ele vira 3, 4 páginas. Então, quando você vê, você tem resumo da matéria inteira, né? Igual eu cheguei a fazer um resumo da matéria de português toda na minha casa, que tinha em torno de 20, 25 páginas ali, acho que um pouco mais. Era quase um mapa mental, assim. Quase um mapa mental. E eu conseguia relembrar tudo que eu estudei olhando aquilo. Então, na hora que eu começava a fazer as questões, eu pegava o meu resumo, então não era um livro gigante que eu ficava perdido, e eu conseguia acertar as questões. Né? Então, a minha maior dificuldade, que foi português, nesse concurso que eu fiz do IBGE, eu gabaritei português. Sim, e a parte de economia, que é a minha área de formação, eu não gabaritei. E isso é doideira, isso acontece demais, né? Porque até quero te fazer uma pergunta aqui, cara, de um post que a gente fez. Eu escrevi lá que não tem matéria difícil, tem matéria que você repetiu pouco. Né? E eu acho que é muito isso. Você concorda com essa frase ou você discorda? Não, eu concordo, com certeza. Né? Porque, assim, a gente foge das matérias que a gente tem trauma. Por exemplo, a galera de tribunal, muita gente tem trauma de matemática. Aí o cara não pratica, ele não vê aula, principalmente, até ele vê aula, porque a aula tipo, é um negócio que dói menos ali. Mas ele não faz questões, ele não se esforça, ele não olha o que ele errou. Aí isso vira aquele ciclo assim que faz a pessoa ficar andando para trás, né, cara? Ela foge, ela não pratica, ela não melhora. Se ela se jogar, ela aprende qualquer conteúdo, né, cara? E matemática é trauma universal, né? Universal, um absurdo. Os meus alunos também têm trauma de matemática. Mas mesmo no concurso de banco? Porque ó, a gente fala muito de concurso de tribunal, que é mais a galera do direito. Ó, a sua esposa que é formada em direito, ela tá assim. Ó. Concordo. Porque é um trauma gigantesco. Normalmente a pessoa vai pro direito porque ela odeia matemática, sabe? Na galera de banco também é a mesma coisa? Mesma coisa. Não adianta, gente. O pessoal não gosta de matemática, né? E matemática é aquilo que você também tem que aprender a interpretar a questão. Né? Porque, assim, às vezes você vê uma coisa que você... A grande dificuldade da pessoa que faz a matemática é que ela tenta decorar a fórmula e ela vai lá tentar aplicar. Né? Ela acha que, decorei a fórmula do montante aqui, então eu já sei que se tiver montante... Só que a questão não vai te dar de bandeja assim, né? Ela vai exigir uma interpretação. Então, a grande dificuldade das pessoas é interpretar o enunciado de matemática. A pessoa geralmente lê o enunciado, ela não sabe nem por onde começar. Sim. Né? Então é trauma universal. Então tem que estudar. Mas aí você não concorda comigo? Eu até gravei o primeiro podcast aqui com o Felipe Loureiro, né? Que, cara, acho que é um dos maiores professores de matemática, raciocínio lógico, a gente falou muito sobre isso. Mais sobre isso do que sobre matemática, sobre trauma, né? Que eu entrei nesse assunto com ele. E, cara, beleza, né? A gente tem aquele trauma, só que eu percebo que o trauma é mais em interpretação de texto. Porque eu percebo isso claramente, assim, em todas as matérias. Na verdade, o pessoal que não se desenvolve nas matérias, que não consegue fazer um estudo ativo, por exemplo, que fica fugindo para a aula, é o pessoal que é praticamente analfabeto funcional. A pessoa, ela sabe, ela decorou a fórmula, ela sabe realizar a continha ali, mas ela não consegue extrair os dados enunciados. E hoje em dia os enunciados são grandes, eles põem dados que você não precisa. Não é isso que eles dão aquela pegadinha, assim, tipo, dados que você não precisa. Se você não consegue interpretar, você está fora. Isso daqui tem um reflexo em matemática, em português. É claro que a maioria das questões são de interpretação de texto. E a pessoa não consegue aprender o conhecimento bancário, direito, administração por causa disso. Você percebe esse padrão também com os alunos? Sim, eu percebo. E aí é até interessante você estar falando isso, né? Porque daí você percebe que concurso é concurso. Né? Não importa a área que você está... Você vai ter que saber interpretar as questões, né? O pessoal que muitas vezes vai lá e grava, né? Isso daí também é um grande erro. A pessoa ela vai lá, começa a fazer milhões de questões. Faço aqui 100, 200, 300 questões. Só que a pessoa ela gravou as questões. Se eu pedir para ela me explicar o motivo daquela questão, às vezes a pessoa não sabe. E a prova, a banca, ela sabe disso. Ela vai colocar a pegadinha para você. Então tem muita pegadinha, igual você falou, informação que não precisa. Né? Interpretação de texto. Às vezes a pessoa ela não sabe o que é um respectivamente quando aparece ali. Exato. Né? Então, falta de vocabulário, né? Tudo isso você pega na interpretação, né? Praticando, né, cara? Exatamente. Então, isso daí é uma das coisas que a pessoa ela ajuda, né? A pessoa que lê bastante ajuda também. A pessoa que se dedica na parte de interpretação ali em português, ela começa a perceber que, poxa, uma palavrinha aqui muda todo o sentido. Né? Então, isso serve também para matemática, serve para conhecimentos bancários. Eu vejo demais na parte de conhecimentos bancários informação que não tem nada a ver com o assunto, que não precisa do assunto,
Então, se a pessoa ela não souber bem o que está sendo aplicado ali, ela vai errar a questão. Sim, e eu percebo um padrão assim nos concursos de tribunais que cada vez mais eles estão exigindo muita qualidade de interpretação de texto. Pouco. Com interpretação de texto, só interpretação de texto mesmo. Acho que você resolve assim uns 60% das questões, às vezes. Tem muita questão que você resolve na interpretação de texto, você nem precisa saber o conhecimento por trás, é uma doideira, assim. Eles estão pegando muito pesado nisso, está muito parecido até com o Enem, né, com algumas mudanças. E não só na qualidade, mas na velocidade, porque a prova está vindo muito longa, com enunciados longos, alternativas longas. Você tem percebido essa mudança também nos concursos de banco? Na parte de banco, né, que tem uma parte que é mais muito técnica, que é essa parte de conhecimentos bancários, né? Então, as questões geralmente são mais curtas, né? Uhum. Só que tem a parte que está caindo bastante, em vários concursos tem, que é a parte de atualidades do mercado financeiro. Então, atualidades, eles começam, vai falar de pandemia, faz um textão gigante ali e tal. E eu, quando vou corrigir as provas, né, para o pessoal, eu vejo que tem questão ali que você tira a resposta do enunciado. Então, a pessoa ela não precisava nem saber o conteúdo. Sim. Se ela tivesse prestado atenção no enunciado, ela matava. São umas questões que parece difícil, mas é muito besta. Você olha assim, tá falando, par de atualidades ali, tá falando de um banco sombra, vamos supor, né, que tem lá no nosso negócio. Aí tá lá na alternativa, shadow banking, né, que seria a palavra em inglês do banco sombra. De cara, de graça, entendeu? Tem umas questões que aparecem assim de graça mesmo. E aí até às vezes uns alunos falam, poxa, tá muito difícil. Só que na hora que eu vou corrigir eu falo, não, pessoal, não é porque eu sou professor. E às vezes tá tão claro que a pessoa pensa que é pegadinha. É o trauma, a falta de confiança às vezes também, né? Exatamente. Eu tive um aluno, ele passou no concurso do Banco do Brasil agora, esse último que teve aí. E ele era da área de matemática, ele errou uma questão de matemática por interpretação. E essa questão você só tinha que interpretar mesmo. Era uma questão que pedia uma taxa real lá e eu tinha dado uma dica para o pessoal que sempre que for para você fazer a subtração da taxa, você pega o que for um pouquinho menos do que a mera subtração. Era uma dica lá. Uhum. E aí ele se embananou todo, tinha alternativa clara lá, ele falou que ele lembrou que eu tinha comentado isso, só que ele marcou a outra. Uhum. Né? Por quê? Porque a questão induziu ele a marcar aquela lá. E aí ele acabou errando a questão. Né? Ele passou, beleza, né? Mas isso daí é normal, né? Porque quando a gente está analisando assim depois da prova, dificilmente você vai errar uma questão dessa. Só que na hora que você está no meio da tormenta lá é complicado, né? Tem um monte de questão, a cabeça está pesada. Exatamente. Né? E isso daí eu até falo também, né? Pessoal que está fazendo concurso, eu gosto de usar assim, né? Não sei como que você fez na sua época para você também passar lá nos concursos, mas, por exemplo, se eu pego uma questão muito difícil, eu pulo ela e deixo ela para o final. Primeiro, se eu ficar naquela questão difícil, uns 5, 6 minutos ali, eu estou perdendo muito tempo para a prova. Né? Aquilo vai me desestabilizar, porque daí eu vou falar, poxa, não estou sabendo o conteúdo, está muito complicado tal. Então a pessoa ela já sai daquela questão ali, uma mini depressãozinha já para as próximas. Sim. Né? Confiança, a baixa estima foi lá para o alto, né? Exatamente, baixa estima vai lá para o alto. Então eu falo, pegou uma questão difícil? Beleza, deixa para depois, porque o que acontece também? Às vezes você até encontra a resposta mais para frente. Às vezes o fato de você ver uma palavrinha lá na frente, uma questão, lembrei aquela lá que eu estava vendo lá atrás. Aí você volta para fazer ela. Né? Então essas questões difíceis eu sempre deixava para o final também. Sim, eu fazia isso também. Até porque, pensando aqui em concursos de servidores em geral, assim, que normalmente a competitividade é muito alta, a nota de corte é muito alta, acho que banco é parecido, assim. Você concorda que quem passa no concurso é quem não erra o simples? Exatamente. A pessoa que ela consegue acertar ali o básico do básico, se ela conseguir acertar depois umas 2, 3 difíceis, ela já está na frente. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque quando a gente faz análise, por exemplo, do que a gente sempre propõe para a galera, né? Que principalmente nessas matérias que nós temos um banco grande de questões, priorize o estudo por questões, cara, que você pega Pareto, né? Aquela regra 80-20, você dominou ali a 20% do conteúdo, você já bate 80% da nota. Se você não errar nisso, você bate 80%, dependendo do concurso, você já está competitivo. No resto, se você acertar metade do resto, você faz 90%. Então, às vezes você é medíocre numa matéria, naquele sentido de mediano mesmo, e você faz 90%, porque você não erra no simples, sabe? Você dominou aquilo que mais importa. Esse daqui acho que é um atalho, assim, né, para a pessoa conseguir resultado mais rápido. Sim, é um atalho, com certeza.
Eu acho que é uma coisa muito mistificada ainda essa parte de concurso, né? O pessoal tem muito medo, às vezes a pessoa pensa que é impossível, talvez ela tenha crenças limitantes, né? Que só inteligente passa. Só gente que estuda 10 horas por dia passa, e não é assim que funciona, né? Então, eu gosto de uma frase também que eu ouvi, é de um youtuber que uma vez eu fiz um curso dele. O pessoal deve até conhecer, é o tal do Peter Jordan, né? Ah, eu conheço. É o do Nerd, Rei Nerd. Os quadrinhos aqui e tudo. Mas eu achei sensacional e eu apliquei na minha vida. Que ela chama, é assim, ó, antes feito do que perfeito. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu queria deixar tudo muito redondinho, tudo muito bonitinho. Ah, não, tem que fazer da maneira perfeita, senão avança em nenhum lugar, nenhuma área de sua vida. Profissional, área de estudos também. É melhor que você faça. Faça o simples, mas faça. Ah, William, tem dificuldade de estudar. Começa então 1 hora por dia. Ah, William, eu não consigo nem 1 hora. Beleza, consegue meia hora por dia. Com o tempo você vai aprendendo a estudar, você vai começando a tomar gosto pelo estudo e aí você faz aquilo virar rotina. Né? A mesma coisa que eu falar para uma pessoa que está acostumada a comer besteira, né? Falar, a partir de amanhã você vai comer só coisa saudável aqui, vai comer só salada, e a pessoa não vai conseguir mudar, ter uma mudança brusca do dia para a noite. Né? Então eu acredito que assim, é melhor você começar, nem que seja aos poucos, né? Fazer um pouquinho ali por dia, do que você não fazer nada. Você não precisa sair do zero para já 3, 4 horas de estudos. Né? A pessoa pensa que eu não consigo estudar 3 horas, não vou conseguir passar nunca. Não. Começa, faz aos poucos. O importante é você dar o primeiro passo. Né? O importante é você ter a noção de que aquilo ali vai mudar a sua vida. Né? Eu vejo pessoas que hoje em dia trabalham aí, às vezes a pessoa ela rala pra caramba, ganha pouco, vive estressada. Ela pensa que a vida é assim mesmo, vou aceitar e seja o que Deus quiser. Não, você tem o poder de mudar a sua vida, você tem o poder de alcançar novos patamares, e isso depende de você. Sim. É literalmente você começar a tomar decisões que vão te levar para o seu objetivo. Então, é importante você ter o objetivo. Né? Às vezes a pessoa ela nem sabe o que ela quer. Sim, e até pensando nisso, né? Essa clareza é muito importante, né? E a primeira decisão que eu sempre falo, né? Quando perguntam assim, nossa, estou começando do zero, o que eu faço? Eu sempre falo, toma uma decisão. A decisão, normalmente, para quem está começando é, nossa, eu vou fazer esse concurso. Pensa no primeiro concurso, simplifica as coisas, né? Não precisa complicar tudo. Nossa, não, vou ter que estudar 18 matérias. Não, você vai estudar as últimas matérias desse concurso aqui, que é o seu próximo objetivo. A partir dali, você já vira um concurseiro que já sabe o que está fazendo, você consegue fazer um ajuste. E concurso, eu acho que é a melhor área, né, cara, para você ter essa transformação, porque tudo só depende de você. Exatamente. Você vê que muitas vezes eu vi pessoas também assim de várias e várias áreas que conseguiram mudar de vida porque estudou, né? Conseguiu passar no concurso. Então, às vezes eu vejo que muitas pessoas elas dão mais desculpas do que estão fazendo alguma coisa para ir atrás. Então, eu já vi aluno meu que trabalhava em feira, que o cara era feirante. Eu já tive aluno que era entregador de pizza, também aluno que trabalhava com iFood. Durante o dia trabalhava em outra coisa, à noite fazia iFood, chegava em casa tinha que estudar. E a pessoa ela conseguiu passar num concurso público, entendeu? Então, assim, não pense que só a sua vida é corrida. Não pense que só você tem dificuldade de encaixar um horário no dia. A maioria das pessoas tem dificuldade, porque a vida de todo mundo é corrida. É a gente que não sabe, né? Mas a gente que não sabe, mas a vida das pessoas são corridas. As pessoas também têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro, têm que cuidar da família. Né? Às vezes a pessoa tem que pagar um aluguel, ela não pode simplesmente parar tudo para se dedicar só para estudar. Então, por isso que eu falo. Primeiro ponto tenha um objetivo claro do que você quer. Você fala, quer trabalhar no que você trabalha atualmente pro resto da vida? Não, não quero. Então tá, o que você quer? Queria ser concursado da área tal, tal, tal. Beleza, então começa a partir desse ponto a definir o que você vai fazer. Né? Você toma uma decisão, estuda, cria um objetivo, faz suas metas, vai atingindo suas metas aos poucos. E aí, igual você falou, quando você vê, você virou um concurseiro. Você já vai ser uma pessoa que, poxa, já tem várias horas aqui que eu já estudei. Esse assunto aqui eu já aprendi. Sim. Não tem nada melhor do Fica que você... tudo mais fácil, né, cara? Não tem nada melhor do que você tá fazendo uma questão e aí você fala, poxa, essa tá fácil. Só que não é que tá fácil. É porque você pagou o preço, estudado. né? Quando eu estava estudando português, eu via lá no começo pronome relativo.
Eu não fazia ideia que era um pronome relativo. Aí quando eu comecei a acertar, eu falei, cara, é fácil. Não, e outra sensação muito boa é quando você já estudou para um concurso, você sofreu nessas matérias, aí você vê um outro concurso, às vezes até de área diferente. Aí você olha assim, pô, para português. Nossa, já estudei tudo. Né? Então, tipo, às vezes você já tem um domínio até para numa reta final, às vezes você abre mão de português ou tira o pé de português. Isso é muito satisfatório, né, cara? Você entender que você já tem ali uma base que você consegue chegar bem em qualquer prova. Exatamente, né? Porque aí, conforme você vai dominando as matérias, você vai acabando tendo menos trabalho, né, com o tempo. Então, você, no começo, às vezes você desespera porque tem muita coisa. Você fala, muita matéria aqui para estudar e tal. Sim. Só que com o tempo você vai eliminando, você fica tão bom naquilo que você fala, beleza, essa daqui, ó, deixa ela de stand-by ali, vou focar nas outras, né? E aí você tem até mais tempo, já consegue se dedicar menos tempo ali. É uma profissão, né? É uma profissão concurseiro. Você tem que levar muito a sério isso daí. Sim, na verdade é mais do que uma profissão, acho, porque é mais transformador do que a sua profissão, provavelmente, até porque você está querendo mudar de profissão, né? Quem tá vendo a gente aqui. Então, assim, né? Cronograma é muito importante, né, cara? No começo e tal, eu sempre falo isso, e acho que é um padrão da galera, assim. O iniciante precisa, porque ele precisa criar rotina, tem que ter compromisso, é legal você ticar, mostrar que conseguiu cumprir aquela carga horária. Só que não é igual ao trabalho, que você bate o ponto e vai embora, sabe? É competitivo. Pô, você tá bem, conseguiu, igual você falou, né? Conseguiu estudar, estuda um pouquinho mais, né? Dá o seu melhor, ele faz uma hora extra ali pro seu trampo, que vai valer a pena. Você vai ter uma recompensa muito grande para a vida inteira depois, né, cara? Exatamente. Você tem que pensar, né? O seu futuro, literalmente. Você tem que pensar nele e falar, poxa, se eu conseguir esse cargo aqui, a minha vida ela vai melhorar tantos %, eu vou ter uma estabilidade muito melhor, vou poder ter mais tempo para minha família, vou poder ter uma liberdade maior de poder viajar, de fazer o que você quer, entendeu? Sim. Então, assim, a vida passa rápido. Quando você vê, você já está aí com, né, a idade avançada e aí você fala, poxa, não consegui fazer nada do que eu queria, do que eu tinha de sonhos antigamente. Então, o negócio é começar, quanto antes você começar. E o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então aproveita e estuda, né? E uma coisa, cara, ó, a gente falou, né, sobre tomar decisão, escolher um concurso, simplificar. Nesse momento, né? Você como expert aqui na área de concurso bancário, o que você indicaria para o iniciante que quer começar a estudar agora? Qual o grande concurso mais próximo, na sua visão, para começar mesmo agora que é bom para iniciante? Tá. O concurso que nós temos expectativas, né? E expectativa que eu falo é sempre baseada com notícias que você vê, né? Conversa com funcionários. Às vezes você vê que, por exemplo, teve uma entrevista lá da própria presidente da Caixa, né? Que é a Caixa Econômica que eu vou falar aqui agora. Que ela solta algumas palavras, ela não fala ao pé da letra, vai ter concurso da Caixa, não precisa, mas você começa a perceber que vai acabar tendo mais cedo ou mais tarde, né? Por exemplo, ela fez uma entrevista, o concurso da Caixa ele está com problema desde 2014. Judicial, né? Estava travado na justiça, para vocês entenderem. Ele fez, na época, a Caixa fez um concurso só para cadastro de reserva, né? E aí a galera, foram mais de 32 mil aprovados, a galera entrou com uma ação civil pública e aí o TRT, acho que da região 10, TRT 10, se não me engano, ele foi lá e falou para a Caixa, pô, você só vai poder fazer um novo concurso depois que você convocar toda essa galera aqui, né? Então, por isso que desde 2014 não teve nenhum concurso da Caixa. Teve um de PNE, não teve? Para PCD. Para PCD, por causa, eles devem ter entrado com algum pedido falando, pô, a gente precisa, não tinha ali, né? Sim, esse foi liberado. Tal. Sim. Esse foi liberado, foi em 2021, se eu não me engano, que teve esse para PCD, né? Acho que foram até bastante vagas, eu não lembro a quantidade exata de vagas aqui, mas teve bastante, né? Remuneração boa também. E aí a presidente da Caixa, ela soltou um vídeo, se eu não me engano foi no Twitter, que ela falava assim mais ou menos, né? Nós firmamos um acordo com o Ministério Público, tal, que depois que a gente convocar os últimos 800 aprovados do último concurso de 2014, que a convocação foi inclusive agora em junho, estaria dado por encerrado esse certame de 2014. E aí, durante isso, ela ainda fala que ainda tem o déficit de funcionários de 20 mil funcionários e nós vamos abrir 100 novas agências até final do ano. Concurso, não tem como, né? Aí precisa deixar explícito que, não, eu vou abrir um concurso, para mim isso aí tá mais do que explícito, entendeu? E aí começa esses murmurinhos, todo mundo fala, eu vou me guiando muito por isso, né? Você vai pegando essas notícias, vai pegando esses insights e você fala, pô, vai abrir realmente, né?
Então, é um concurso que eu espero que possa abrir, talvez, final desse ano. Se não abrir final desse ano, início do ano que vem, né, a minha grande expectativa. O concurso do Banco do Brasil, ele lançou edital em dezembro. Então, assim, para quem estuda, beleza, mas para a galera que já, tipo, pô, vou viajar, vou programar minhas férias e tal, foi em balde de água fria, né? Porque Sim. a pessoa, ela tava lá tranquilaça em dezembro, Natal, Ano Novo. Vai pra praia de livro. E lançou o edital. Então, por isso que é importante você já começar a estudar antecipado, não ficar esperando o edital, porque e se o edital sair em dezembro? E aí você já perde 15 dias de estudos porque você está nas suas férias, vamos supor. Né? Se você já está estudando antecipado, muitas vezes, beleza, não vai largar a mão das suas férias ali e tal. Mas você já vai ter dado um avanço bom, né? E você pode simplesmente fazendo algumas revisõezinhas ali durante aquele período e não vai ser uma coisa que vai te prejudicar. Agora, se você esperar realmente abrir o edital, aí... É complicado. Não espere, né? Quer passar nesse concurso e já tem que começar a estudar. E deixa eu fazer uma pergunta em relação a esse concurso também. Aí ele é nacional, certo? Provas e vagas no Brasil inteiro. Por isso que normalmente esse tipo de concurso é muito fácil da gente se comunicar, porque qualquer pessoa pode fazer, né? Isso, exatamente. Concurso bancário, né? A não ser que seja um banco que é apenas de uma região, por exemplo, BNB, Banco lá do Nordeste, BRB, né? Ou Banrisul, Banco lá do Sul, beleza. É um concurso focado naquela região. Só que Caixa Econômica e Banco do Brasil é nacional. Tem em todo lugar que você for, tem. Né? Então, primeiro, sempre nível médio. Então, a pessoa ela não precisa ter nível superior nem nada. Por isso que eu falo que é até a porta de entrada pro mundo dos concursos. Né? Sim. A gente tem muita gente no VIP que é de banco. Trabalha no Banco do Brasil, Caixa e tal. Pois é. Então, você tendo nível médio ali, você já consegue fazer. Vai ter em quase todas as cidades aí. Você vai ter diversas vagas em vários estados. E o legal você pode, inclusive, usar como estratégia, às vezes, você pegar uma cidade que tem menos concorrência, né? Você passar para ela e você consegue, com o tempo no banco, mudar de cidade. Sim. É uma coisa que eu já até conversei com funcionários do Banco do Brasil, da Caixa, o pessoal às vezes passa para um estado que não é o dele, de origem, né? Mora lá durante um tempo e depois consegue migrar. Né? Você tem essa possibilidade dentro do banco. Então, isso também ajuda muito a pessoa. Né? Ela pode, às vezes, pegar, vou trabalhar aqui no interior, não sei de onde, porque a concorrência é menor. Né? Você concorre por micro-regiões, né, no banco. Então, você consegue, às vezes, entrar numa concorrência até menor ali por conta disso. Né? Tudo questão de você analisar. Né? E aí, depois, com o tempo, você tenta migrar. Sim. E aí, pensando nessa estratégia, né? Em termos bem estratégicos mesmo. Ó, a pessoa... Acho que é muito fácil a decisão aqui para todo mundo que está vendo, quer entrar em banco. Caixa Econômica é o concurso mais próximo, nacional. Então, lindo para entrar. Depois que a pessoa estuda para esse concurso, para quais concursos aqui que ela tem uma base? Quais são as matérias, assim, quais concursos têm conexão? Só os concursos de banco ou você até vê alguma outra possibilidade? Não, concurso bancário, primeiro que banco abre toda hora, né? O Banco do Brasil ele abre a cada 2 anos, tem concurso do Banco do Brasil. Se você pegar ali, teve 2023 agora, né, que foi a prova, 2021, 2019, 2 em 2 anos. Caixa Econômica também abria com certa frequência, então eu acredito que eles não vão fazer um edital zoado igual foi em 2014. Sim, né? Eles vão arrumar e aí vai voltar até a frequência de 2 em 2 anos. E aí deve voltar até a frequência em 2 anos. Esses concursos regionais também, eles também costumam abrir com certa frequência. Por quê? Bancário, ele tem um índice de pessoas que entram, às vezes a pessoa, um trabalho estressante, Rotatividade alta. Rotatividade alta, muita gente aposentando. Então, toda hora sai gente, tem também novas aberturas de agência, então precisa de mais funcionário, e aí você consegue ter essa frequência de concurso bancário. Só que uma pessoa que estuda para banco, ela vai ter que dominar português, né? Porque apesar do edital ser pequenininho ali na parte de português, né? Porque português sacaneia a pessoa. Sempre engana. Né? O pessoal vai falar, pô, ele odeia português, né? Que eu odeio português. Mais ou menos, né? Dá pra sentir aqui que mais ou menos. Mas é porque você vê 7 tópicos, né? Na parte de conhecimentos bancários você vê 40 tópicos. Aí você fala, pô, muita coisa, tal. Mas aí em português você vê 7. Só que esses 7 tópicos... É a matéria inteira, né? Um livro desse tamanho, que só não vai dar pra inteira, a matéria inteira, né? Quase. Então, por exemplo, você está estudando lá para para concurso bancário, essa parte de português você dominando, você já vai usar para qualquer outro concurso que você queira. Né? Se a pessoa ela quiser sair do ramo bancário e tal. Isso aí você já vai usar. Informática, que também cai em vários concursos. Lá você vai usar também. É muito parecido também. Muito Eu lembro parecido. que eu vi até o da Caixa, o último PNE, é bem parecido com o de tribunal em geral até. Exato. E além disso, a parte de matemática, né?
E tem matemática básica, você vai usar até se for uma matemática mais avançada. A pessoa, se ela dominou o básico, ela consegue resolver questões bem mais complexas. Então, essas 3 matérias você vai usar. Sim. O que você não vai usar, que é só mesmo para banco, é a parte de conhecimentos bancários, atualidades do mercado financeiro, isso é só para banco. Sim. Né? Mas não vai ser nada em vão. A pessoa, ela... Sim, alguns concursos têm inglês também, não tem? De banco? Tem. E aí é um conteúdo que você pode até aproveitar, dependendo, alguns concursos acabam pedindo, né? A BIM, muito concurso da Sebrasp, às vezes pede PRF, eu acho que pediu também inglês. Isso, exatamente. Então é mais uma matéria que dá para você... Não são todos de banco que pedem inglês, né? Sim. Mas tem sim, tem alguns editais que já saiu com inglês, então você consegue aproveitar além dessas 3 que eu tinha falado, mas essa matéria mesmo, legal. Com certeza. Né? Porque isso daqui que é legal, né? Você provavelmente deve ter tido um caminho parecido com o meu ali. Você fez faculdade, foi federal, não foi? Foi. Então você passou no vestibular, né? Porque eu transitei ali, né? Eu vim do vestibular pro concurso. Então, querendo ou não, a gente já tinha ali um costume das matérias básicas, é um pouquinho diferente, mas você tem uma facilidade. E quem está estudando para qualquer área de concurso, normalmente tem essa facilidade de transitar de uma área para outra, porque o que muda é a parte específica, né? E pensando assim, em concurso de banco, quais são as matérias mais relevantes? Geralmente conhecimentos bancários, vendas e negociação, que tem alguns, né? Alguns chamam de vendas e negociação, por exemplo, o Banco do Brasil chama de vendas e negociação. Na Caixa chama de atendimento bancário, né? Só muda a nomenclatura. Tem uma outra coisinha ali que muda só, né? Uhum. Mas essas matérias costumam ter maior peso dentro da prova. Né? Então, a pessoa ela tem que dominar 100% isso daí. E qual que é a relevância, normalmente, assim, em relação a... Ela tem peso 2, é igual que normalmente o concurso de tribunal tem peso 2, peso 3 nas específicas. Qual que fica a proporção, assim, mais ou menos? De vendas e negociação, por exemplo, né, que é a que costuma ter maior peso, ela não é com peso 2, né? Todas as questões, ela vale ao total de 100 pontos, né? Cada questão vale 1 ponto, só que ela tem mais questões. Sim, igual, então, por exemplo, sim. ela tem 15 questões. Aí conhecimentos bancários tem 10 questões. Aí português tem 5 questões. Entendeu? Então, assim, a pessoa, 15 questões é muita diferença ali para ela na hora da prova. 3 vezes mais do que português, por Exatamente, né? Então, nesse caso aí tem maior peso, né? Então, o pessoal tem que também ter essa noção. Sim. Né? Só que aí você também não pode zerar as matérias, né? Exato. Mas é por matéria? Não pode zerar a matéria ou por bloco? Que tem alguns concursos que dividem assim também, né? Matérias básicas, aí pede português, você não pode zerar no bloco, tem que ter uma nota mínima no bloco, né? E esse último concurso que teve do Banco do Brasil, ele pedia que você não podia ter 50% no total geral. Menos 50% você está eliminado. Uhum. Né? Então, você podia até zerar matérias. Só que isso aí vai variar. Só que vamos combinar, né? Que quem fica preocupado... Eu nunca analiso isso, cara, nos vídeos assim, tipo, sabe? Análise digital, a nota mínima para você ser aprovado. Dane-se a nota mínima, porque senão você não está pensando em aprovação. Só ser aprovado não quer dizer nada. Você tem que pensar ali em ficar... não dentro das vagas necessariamente, mas ficar com expectativa de nomeação. Né? Como que você vê em relação a isso? Ou em banco é diferente? Né? Você tem que pensar, às vezes, ali na nota mínima. Não. Tem que pensar em ser classificado, com certeza. Porque, você está pensando na nota mínima, você está pensando em... limitação, né? O que adianta você estar lá, eu fui aprovado, e aí, beleza, vai ser chamado? Não. Sim. O que muda, né? Então, Sim. Você tem que estudar para você realmente conseguir passar. E você monta um cronograma para a galera, assim, pensando já na relevância de cada matéria, sabe? Para a pessoa ter essa noção, essa matéria aqui é muito importante. Né? Tem concurso que a gente faz, assim, igual o TRE, que vai sair agora para esse ano. 43% da prova é eleitoral. Então eu falo para a pessoa, você pode estudar todo dia, metade do seu tempo aqui na prática tem que ser. Você monta esse planejamento para a pessoa também, pensando ali dentro de cada matéria, a relevância e tal? Então, como o concurso bancário, ele só tem essa pequena diferença ali, por exemplo, de vendas, negociação, aí conhecimentos bancários, atualidades, você não tem um peso gigante, por exemplo, 43% da prova. Não chega a ser assim. Isso, entendeu? Uhum. Então, eu pelo menos sempre falo para os alunos tentar se dedicar ao máximo assim, a todas, de maneira geral. Né? Até porque se eu falo para a pessoa, dedica aqui mais tempo para vendas, negociação, conhecimentos bancários, parece que eu falo aquilo para a pessoa ela ouve assim, eu tenho que estudar só conhecimentos. Aí põe aquele negócio assim, né? E vai só naquela direção. E aí a pessoa esquece das outras matérias. Então, a maioria das pessoas que reprovaram nesse do Banco do Brasil, esse último aí, que vieram me mandar a mensagem, todas elas, eu diria assim que 95% das pessoas elas falaram, eu só reprovei por causa de matemática. Entendeu? Só por causa de matemática. Matemática são 5 questões. A pessoa ela não conseguiu passar por causa de matemática. Então é aquela matéria que ela falou que não tinha pouco peso na prova, não tem muita importância, vou largar a mão. Sim. Só que
quando a pessoa ela foca tanto em conhecimentos bancários ou a própria venda de negociação, outras pessoas também estão focando. A maioria está fazendo isso. Então, tive muita gente que gabaritou essas matérias. Então, aonde que você vai ser o diferencial do seu concorrente? Aí é nessas outras. Que normalmente tem desvio padrão, não tem no cálculo lá, então isso daqui essa matéria acaba ficando mais relevante, né? Tem algumas coisas assim, né, sim, exatamente. Aí, geralmente, né, agora falando da sua pergunta lá do cronograma, eu gosto de criar um cronograma para o aluno, tem até um vídeo que eu explico como que eu faço o cronograma. Mais ou menos do jeito que eu falei lá no início. A pessoa ela definia ali a matéria que ela pretende estudar. Eu quero estudar português na segunda-feira, vou fazer 1h30. Se eu conseguir mais, eu posso continuar mais no português, não tem problema. Não, cansei, vou migrar para um pouco, dar uns 15 minutos de descanso ali e migra para uma outra matéria. Mas não de pegar, por exemplo, 3, 4 matérias no dia, pegar no máximo 2, né? Para você conseguir realmente avançar. Eu acredito que isso vale até para a vida, de forma geral, né? A pessoa que ela tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela não dá conta. Então, vamos supor que você tem isso aqui de energia para você gastar com algo. Se você gasta para várias direções ali, você avança um pouquinho para cada só. Agora, quando você pega e usa aquela energia que você tem no dia para avançar bastante em algo, você consegue dar um impulso maior. Né? Sim. Então, eu, pelo menos na nossa área de banco, eu sempre recomendo o pessoal fazer dessa forma. Pega 1, 2 matérias no máximo ali por dia. E aí depois, no outro dia, você pode se dedicar a outras, né? Para você ir avançando também, obviamente. Né, mas nunca pegar 4, 5. Sim. Aí, claro, né? Aqui a gente está falando assim, né? Igual a gente faz planejamento no YouTube, sei lá. Você está pensando ali no padrão, uma pessoa que vai começar, sabe? Que é a grande maioria, né? Mas uma coisa que a gente sempre bate, você, sei lá, é professor de português. Você domina português, você faz um simulado, vê o nível da prova. Normalmente, provavelmente, vai fazer muito sentido você nem estudar português, você tem que gastar mais energia nas outras matérias. Quem vem, às vezes, de uma outra área, né? Sei lá, está estudando para concurso policial. Aí ela olha para o edital e vê, português eu já estudei, matemática que eu já tenho uma noção, ela já estudou aqueles conteúdos. Aí você consegue fazer um planejamento para priorizar aquelas matérias, né? Faz só uma manutenção do conhecimento. Você percebe muita gente, é que concurso bancário é um negócio que tem a galera que é meio da área bancária ali, né? Então não tem muita migração assim de uma área para banco. Até tem, né? Quando aparece um grande concurso assim como o Banco do Brasil, Caixa. Você percebe esse movimento? Tem muito movimento da galera que sai do mercado privado, né? O pessoal que trabalha em banco privado para o banco público, né? Porque daí o pessoal pensa assim, eu já tenho pressão aqui no meu trabalho, no banco privado estou ganhando tanto. No banco público é a mesma coisa, só que eu ganho mais. Sim, sim. Né? Então a galera tenta. E tem uma estabilidade, né? É diferente também. Tem né? estabilidade, com certeza. Então o pessoal faz bastante isso daí, né? E mercado financeiro é mercado financeiro, né? Uma matéria que você utiliza ali em conhecimentos bancários, por exemplo, você pode usar para fazer uma certificação para você virar um assessor de investimentos. Você tem muita coisa que você utiliza. Né? Então o pessoal também utiliza muito nessa parte de bolsa de valores, né? Que lá eu ensino mercado de ações, né? Cai em conhecimentos bancários, cai. Então a pessoa ela começou a gostar daquilo, gostei, vou, ao invés de tentar aqui esse tipo de concurso, eu vou tentar, por exemplo, Banco Central, ou vou tentar CVM. Sim. Né? Que são autarquias que não costumam abrir sempre, né? O último concurso do Banco Central acho que foi mais de 10 anos atrás. Eu fiz, nossa, agora que você falou, eu lembrei, cara. É um concurso que eu falei que eu não faria de novo, porque não faz sentido para a estratégia que eu tinha. E esse aí é o que eu falo, a galera que quer passar no Banco Central tem que estar estudando, ó. Eu fui muito bem na parte de direito, nossa, mas na parte específica lá, bombei, não tinha como. Sim, então, muitas vezes a pessoa ela até se descobre lá, fala, gostei desse aqui, mas eu não quero só o concurso ali do Banco do Brasil ou Caixa, eu quero Banco Central, né? Aproveita, tem até a expectativa de abrir um novo também. Sim, e como que você vê assim, ó, agora pensando de novo naquela área, ó, para o iniciante, Caixa Econômica, Nacional, tal, você já tem ali a base. Todos os grandes concursos também, assim, ó, regionais, eles são parecidos, no final das contas, com o edital do Banco do Brasil e Caixa? Praticamente idêntico. Uma vez que você estudou para um desses concursos bancários, por isso que eu falo, é o jeito mais fácil de você virar servidor público. É tudo parecido, é tudo igual mesmo. Eu comparo edital, eu falo, gente, para mim parece que são Ctrl-C e Ctrl-V aqui, parece que copiaram e colaram. É aquela, você passou em um, você vira aprovado serial, que você passa em todos e escolhe onde você quer trabalhar. Exatamente. E qual que é o melhor em carreira? O melhor em carreira, né? Carreira muito bom. Caixa e Banco do Brasil são muito bons de carreira, só que de salário, o maior de todos é Caixa.
Esse aí nenhum bate salário da Caixa. A galera lá, quando eu dava aula presencial, né? Eu tive uns 2, 3 funcionários da Caixa lá. E aí tinha gente também de Santander, tinha galera de cooperativa, então Sicredi e tal. Aí tava dando aula lá e tal. E aí os alunos, eles começam a conversar, né? Antes de começar a aula ali. Aí uma pessoa tá falando, eu trabalho aqui como gerente de pessoa física, eu tô ganhando em torno de 4 mil, 5 mil reais aqui, sem considerar os benefícios, né? Que bancário tem Sim. benefício para... Dá uma olhada depois na norma coletiva de bancário, cara. É a melhor norma de todas, né? E o bancário, ele é bom que ele tem reajuste salarial anual também, né? Porque o sindicato é muito forte, né? Então eles conseguem atualizar o salário ali pela inflação, mas você tem benefício, auxílio alimentação, refeição, tem auxílio odontológico, tem plano de saúde, tem previdência privada, você dá R$100, o banco dá mais 100. Sim, PLR, né? Tem muita coisa Participação boa. nos lucros e resultados. E eu, na época, eu tinha até auxílio academia. Né? Era 50, mas já Pô, já a Smart Fit já tá quase aí, ó. Você pagava, né? E então tem muito benefício. Aí, voltando lá à história, né? A pessoa tava conversando, tô ganhando ali em torno de 5 mil reais e tal. Aí o funcionário da Caixa olhou assim e falou, cara, você ganha só isso? Só, nossa, que mala. Aí a pessoa falou, normal, é a média do mercado, né? E é a média do mercado. Se você olhar a parte ali, por exemplo, gerente PF, é essa média, 4.500, 5 mil, vai dependendo da carteira de que você vai ter e tal, você consegue aumentar um pouco mais. Mas aí o funcionário da Caixa, eu ganho 8 mil. 8 e pouquinho aqui. Um que paga muito bem é safra. Tinha um lá que ganhava 10 pau, né? O cara ganhava, pô... O cara ganha muito bem. Óbvio que a Caixa, você tem também uma demanda gigantesca, né? Até por conta dos programas sociais que passam pela Caixa. Então, você vai ter um atendimento ali que muitas vezes no banco privado você... igual a pessoa fala, vou trabalhar só 6 horas por dia. Vai Esquece. Nada. Não vai, né? No banco privado, todo dia fazia 1 hora extra ali. Na Caixa Econômica, você vai acabar fazendo mais, só que tudo é remunerado. Uhum. Né? Você não vai sair perdendo nem nada. Mas o salário é top. Sim. Né? Se você fizer a comparação com média salarial do Brasil e pegar um pessoal que está trabalhando na Caixa, vale muito a pena. Eu lembro que eu pegava muita reclamação trabalhista do Banco Safra. O Banco Safra também sempre vinha valor alto assim, nas reclamações. Mas aí também não era normalmente gerente, pessoas que estavam ali já há um bom tempo. Sim, e Banco Safra ele é um banco bem específico, né? Ele atende o público já de alta renda mesmo. Né? Exato. Não é para os mortais. Mas então, de carreira, assim, Caixa, no final das contas, é o melhor. Então, o que a galera vai começar a estudar aqui agora é o melhor, no final das contas. Eu acredito que sim. Para carreira e questão salarial também, a Caixa é top. Sim. Claro que assim, a gente tem que pensar muito na área que a pessoa pretende seguir carreira, né? Então, você quer trabalhar no varejo bancário que eu falo é a agência lá, atendendo o pessoal, público mesmo e tal. Tem gente que não, tem gente que quer migrar para a área de investimentos. Né? Então, tem bancos que são mais fortes na área de investimento. Por exemplo, a Caixa Econômica não é tão forte nessa área de investimentos. O Banco do Brasil ele é muito forte na parte do agro. Né? Agora, você tem bancos privados, né? Itaú... o Santander, que eles têm programas específicos para a área de investimentos. Sim, XP, né? Esses bancos novos, assim, né? Isso, XP, como corretora, você consegue entrar lá, né? Trabalhar com assessoria de investimentos e tal também. Então, depende muito do que a pessoa quer para ela. Sim. Mas a oportunidade não falta, porque tem muita vaga. Uma coisa que a gente fala, né? A gente fala muito sobre o que mais importa aqui para a pessoa que decide, né? Estudo, tudo mais. Só que é um trabalho, né, cara? É um ambiente de trabalho. O banco é um ambiente de pressão, não tenham ilusões em relação a isso. Mas assim, como que você vê o trabalho na prática da pessoa que entra no concurso de banco, principalmente comparando aqui com os grandes bancos privados? Quais são as principais diferenças que você percebe? Tá, a principal diferença, né, na verdade, porque assim, o bancário, o que ele tem que fazer? Toda pessoa que vai entrar no banco, ela vai entrar nos cargos iniciais. Não tem como ela pegar e já entrar com uma gerência, isso aí não vai acontecer. Você vai entrar lá no cargo de escriturário, caixa, depois vai para assistente, é uma escadinha, normal. Nos dois bancos, tanto público quanto privado, você vai ter pressão para vender. A diferença no banco privado, se você é uma pessoa que, por exemplo, eu não estou batendo metas, não estou entregando o resultado aqui há vários e vários meses e tal, a chance de você ser mandado embora é muito mais fácil. Né? Porque você tem aí um público grande de pessoas querendo entrar no banco privado, galera que está inclusive certificada, pessoas boas para entrar. Então o banco ele tem essa possibilidade, né? Falar, isso aqui não está entregando, não está
crescendo junto comigo, mando embora. No banco público já é diferente, né? Então, para o cara ser mandado embora, sair ali, ele vai ter que ter um processo administrativo. Tem que fazer muita, né, coisa errada mesmo para ele pegar e ser mandado embora. Mas essa parte de pressão, de ter que bater metas, de você ter que entregar resultado, nos dois é bem parecido. Tá? Nos dois é bem parecido, tanto privado quanto público. A diferença é que no público você ganha mais. Sim. Não, e também eu acho que tem uma coisa que é importante, né? Cara, a estabilidade, né, do jeito que as pessoas normalmente pensam em concurso ali, que não pode ser mandado embora, no banco não tem. Né? Só que assim, isso em tese. Que eles podem demitir, você vai ser seletista, você não vai ser estatutário, então você segue ali as regras da CLT, tem súmula do TST sobre isso, que eles podem mandar embora tudo mais, só que na prática é outra pegada, né? É bem mais difícil, tem ali uma trava ali dentro, né, para você mandar uma pessoa embora. E isso daqui te dá uma paz e te dá mecanismos de defesa, né, que são diferenciados ali em relação a uma empresa privada. Pô. E isso daqui, gente, ó, entendam isso. No Ministério Público de São Paulo agora, né? Teve um monte de notícias, não sei se chegou a ver, sabe? Sobre assédio de trabalho, teve uma sequência lá de suicídios e tudo mais, né? Teve muita denúncia. Todos os ambientes grandes de trabalho, no mundo público, no mundo privado, onde tem muito humano, vai ter esse tipo de coisa, vai ter pressão, algumas pessoas ali vão ficar mais fragilizadas e vão sofrer. Só que o que mais diferencia realmente o mundo concursado dos demais é o mecanismo de proteção. Essas pessoas, por exemplo, lá do MP que denunciaram, se fosse numa empresa, já estavam fora. Exatamente. Né? Agora, como elas são concursadas ali no MP, pô, foi para a imprensa e tudo mais, e elas continuam com o trabalho dela. Ela vai ter reflexo no trabalho, vão mudar de setor. Dificilmente ali a pessoa vai ter uma evolução rápida, sabe? Por diversos fatores, mas ela vai ter um suporte ali do setor médico e tudo mais. E no banco eu acredito que é algo muito parecido em relação a isso, né? Você conhece pessoas que tiveram problemas lá e conseguiram se defender? Como que funciona essa diferença, principalmente assim? Eu não tenho uma história específica, tá? Que já aconteceu dentro do banco, que a pessoa sofreu, por exemplo, um assédio e tal. Teve problemas com assédio lá na Caixa, envolvendo o presidente da Caixa. Aquelas notícias que foi pública, todo mundo está sabendo, né? Mas conhecido meu próximo eu não tenho. Tá? O banco ele tem muitos programas de capacitação do profissional lá dentro. Eles falam muito a respeito de ética, de você ter... por exemplo, código de ética é um assunto que até cai nas provas, sim, né? Compliance em geral, né? Então, você tem que agir de acordo com as normas, obviamente, né? Essa questão de assédio, essas coisas não pode ter, como qualquer lugar não pode ter. Então, até voltando o que você tinha falado ali da parte do seletista, né? Às vezes eu vejo que muitas vezes a pessoa, ela fica com receio de, vou entrar no banco público, mas eu vou ser seletista, então é a mesma coisa de banco privado. Não é, você tem esse mecanismo de defesa que você falou, tá? Para você ser mandado embora, você tem que fazer muita coisa errada mesmo. Né? Então o pessoal fala, não vale a pena, porque vai ser regido pelas regras da CLT e tal, parou. Isso aí também é desculpinha, né? Para a pessoa que já nem quer tentar... Até porque, né, cara, tem uma observação em relação a banco. É seletista, beleza, só que tem as normas coletivas, e as normas coletivas são diferentes, né, cara? É quase um estatuto ali, na verdade, e ela passa por cima da lei na prática, né, cara? Exatamente. Tá, então, assim, não deixa isso aí ser algo que vai ser o divisor de águas para você. Você pegar e tomar a decisão, não vou fazer porque você é seletista. Parou, sim, né? E até pensando, né, pô, tem uma carreira muito legal, então, né, a pessoa que quiser se desenvolver, ela consegue se desenvolver ali dentro, e aí não depende de prova, de concurso em geral, depende do estudo, e claro, né, de relacionamento, tem tudo, né, assim como em qualquer órgão também. Mas a pessoa que é concurseira que gosta de prova, sabe? Aquele concurseiro que não quer ficar dependendo de chefe, de escolha, nada lá dentro. Depois que ela faz o concurso da Caixa e ela quer passar num concurso top Mega Blaster, qual algum concurso assim que você vê que às vezes, sabe, de autarquia, que está relacionado ali, que ela vai aproveitar essa parte de conhecimento bancário, de vendas e tudo mais? Tem algum concurso? Sim, da nossa área é o Banco Central e a CVM. Para mim, a pessoa que passou num dos dois, ela chegou no topo, né, dessa área do mercado financeiro. Porque o Banco Central, você vai trabalhar ali como analista ou técnico, né, dependendo do que for abrir de vaga para você, só que você vai estar trabalhando no topo do topo dos bancos, entendeu? Então, você vai ter um plano de carreira muito bom, você vai ter um salário bem acima, você já entra com um salário muito acima do que qualquer... tipo uns 20 pau, né? Mais ou menos, acho, para um analista, mais ou menos, gira em torno disso, né? Se eu não me engano, o último, né? Porque faz muito tempo, ele era em torno disso.
né? Era bem alto mesmo o salário, tinha que ter nível superior, né? Aí tinha o do técnico também, eu acho que o do técnico era 7 mil e pouco. Então, Isso com certeza hoje já deve estar 15 mais ou menos, né? vai aumentar bastante. Então, assim, a pessoa ela pode utilizar, né, esses conhecimentos para ela estudar, por exemplo, um Banco Central. Uma CVM, que é a parte de o órgão que faz a regulação de fiscalização de bolsa de valores aqui do Brasil, né, corretoras, tal. Então, também é uma área que dá para você usar esses conhecimentos que você adquiriu, né, nessa parte de conhecimentos bancários. E até mesmo se você quiser, né, cansei de... O que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer. Cansei de trabalhar em banco. Depois que você tem um currículo de uma pessoa que trabalhou em banco, você é um gerente, você trabalhou com atendimento ao público, qualquer lugar que você for, você vai ter um currículo foda para você conseguir algum emprego em uma outra área. Né? Então, é uma pessoa que ela já vai ter vivenciado vários pontos que a maioria dos empregadores consideram como benefícios. Né? Então, teve atendimento ao público, soube trabalhar sob pressão, trabalhou com vendas, etc. Então, tudo isso daí é apreciado. Então, já vi gente que largou mão de banco, né? O pessoal que saiu, mesmo banco público, larga mão, cansei. A pessoa ela vai tentar buscar emprego em uma outra área específica, sim, ela consegue com mais facilidade, né? Ou às vezes vai até tentar empreender, a experiência que ela tem, sim, é muito grande. E isso é uma doideira, né? Porque, assim, eu acho que da nossa geração... Você é mais novo que eu, né? Já tô mais velhinho aqui, mas eu acho que da nossa geração para baixo, assim, às vezes a estabilidade assusta a pessoa. A pessoa, por exemplo, eu vejo a minha sobrinha, né? Minha sobrinha, ela tá se formando em Direito, ela tá com uns 21, assim. Eu percebi, trocando ideia com ela, que aquele negócio da estabilidade, ficar para sempre num trabalho, assim, é algo assustador, sabe? Às vezes você percebe no zoinho dela, assim, sabe? Então, tá tudo bem, né? Às vezes você entrar em um concurso e depois sair, sabe? É algo que a nossa geração vê com mais naturalidade. Agora, tenta explicar isso pro seu pai, pra sua mãe, tipo, não faz o menor sentido, né? Então, é tudo transitório na vida, as coisas mudam, né, cara? Vai ser uma experiência legal e as portas se abrem depois. Exatamente. Nada impede, você não precisa ficar o resto da vida trabalhando no banco se você não quiser, né? Então, você pode trabalhar ali um tempo e falar, beleza, acho que a minha vida mudou, eu quero tentar outra coisa, e você sai, né? Muitas vezes a pessoa, eu preciso de um dinheiro aqui porque meu sonho é abrir uma empresa, né? Eu preciso ter uma grana aqui para eu conseguir dar o pontapé inicial. Ela está trabalhando no banco, ela está ganhando bem, né? Conforme ela vai ganhando as participações em lucros lá e resultados, ela ganha uma bolada de uma vez, ela guarda aquele dinheiro. É um investimento, né? E aí daqui uns 3, 4 anos, né? Ela não vai trabalhar o resto da vida, ela pode simplesmente sair e conseguir o projeto da vida dela. Então, não é uma coisa que você tem que pensar, vou ficar 30 anos aqui no mesmo lugar. Sim, não necessariamente. Né? Até é essa posição que eu vejo com a galera do VIP. Tem muita gente mesmo que é de banco, principalmente Banco do Brasil. Acho que até porque tem mais concurso, né? Então tem uma galera mais nova e tal. E, cara, são pessoas assim que alguns gostam, outros não gostam, acho que é natural, mas elas estão ali fazendo uma transição de carreira, né? E fica muito mais fácil quando, você já passou em um concurso, querendo ou não, que é um concurso competitivo, você já tem uma confiança, você já sabe o que fazer, você já se conhece, então você sabe que às vezes você quer mudar de carreira e tá tudo bem, né, cara? Exatamente, né? Você já... E tem até uma pressão menor para a pessoa que já tá lá, né? Porque ela, já sou concursado. É muito mais fácil, né? Do que aquela pressão de não ter grana, sabe? Uma coisa é você arriscar um projeto da sua vida quando você tá com zero. Você fala, é tudo ou nada, né? Se não der certo, ferrou. Outra coisa é você já tá estável, tem um dinheiro ali tranquilo que vai te manter e você fala, beleza, eu posso arriscar para eu conseguir alguma coisa. Totalmente diferente, né? Então, até nesse sentido, ajuda muito. A pessoa não precisa ver isso aí como uma coisa pro resto da vida dela. Pensa, eu vou fazer... E pode ser, se for, tá tudo bem, né? Com certeza ela vai ficar muito bem a vida inteira, né, cara? Se ela quiser também, ela gostar, porque tem gente que gosta. Eu já vi muita gente que fala, eu amo trabalhar no banco, adoro resolver as buchaiadas. É perfil, cara. Tem gente que gosta. Eu lembro que eu conheci um juiz, cara, que eu trabalhei lá em Ituiutaba. Cara, era a segunda pior vara do trabalho do Brasil. Sabe aquele negócio, tipo, ambiente de audiência é complicado, né? A gente mentindo, assim. E ele adorava, ele tinha esse... Você fala, não, adoro fazer isso daqui, se deixar eu fico o dia inteiro. Tá tudo bem, cara, é perfil, né? Ela ali gosta da área de treta de família, quando trabalha advogado. Tá vendo? Mas aí é da hora, que aí é tipo aqueles programas da SBT. É casal brigando com casal, ali um metendo pau no outro. E, eu tô achando massa, tô gostando, entendeu? É perfil. Então, tem gente no banco que gosta, né? Você recebe lá um pepino lá para resolver. O cara, às vezes, isso em todo lugar, né? Eu, quando era bancário,
muitas vezes a pessoa ela acordou de mal com a vida, ela desconta em você. Né? E até às vezes até entendia. Pô, o cara tá 1 hora na fila. Aí na hora que chega a vez dele, eu não consigo resolver o problema dele. Porque não era comigo o atendimento, era com outra pessoa. E aí o que eu vou fazer? A pessoa vai me xingar, vai acontecer. Só que tem gente que releva, fala, não, beleza, entra por um ouvido, sai pelo outro, vida que segue, né? Tem gente que não consegue, tem gente que aquilo ali vai ficando guardado, vai levando, e aí com o tempo, com atendimento ao público, ela vai ficando triste, e ela pega e fala, não, beleza, isso não é pra mim. Aí nesse momento que a pessoa que já viu que, beleza, não quero mais isso aqui, pode sair. Agora tem gente que gosta e vai falar, não, vamos ficar aqui. E em relação a um ponto importante que eu tenho certeza que muitos vão perguntar aqui, que perguntam pra gente direto. Home office. Como que você vê a realidade assim do home office? Porque eu tenho muitos amigos que trabalham em banco, em especial um que ficou bastante tempo no Itaú, e ele estava em home office, ficou por muito tempo, depois ficou híbrido, principalmente depois da pandemia, né? Como que está a realidade de home office hoje dentro desses grandes concursos de bancos, assim? Home office é uma coisa que você só vai conquistar se for com o tempo, e não é para todo mundo, e não é uma coisa assim que é padrão. Né? Eu já vi muitas pessoas perguntando para mim a respeito de home office. Esquece, a pessoa que está entrando no concurso bancário inicialmente, não existe home office. Você teve na época da pandemia, ok e tal, mas nesse momento não. Porque você vai entrar ali, você vai ter que atender as pessoas, você vai cuidar de uma carteira de clientes e tal, então não tem como ter home office. Né? Principalmente a área de TI ainda é uma área mais fácil. Sim. De você conseguir ter home office e tal, mas não costuma ser, por exemplo, todos os dias da semana. Não, a pessoa ela, tem que estar no banco, comparecer, por exemplo, 2, 3 vezes na semana ela comparece. Mas de público geral, não é padrão, tá? A pessoa vai ter que ir lá mesmo fisicamente. Talvez essas pessoas que você falou que estejam no home office, são pessoas que já estão há anos no banco. Sim, esse daqui era gerente, né? Já estava só no relacionamento do personalité, sabe? Exatamente. Aí você começa a ganhar algumas possibilidades, né? Poxa, eu posso ter o atendimento do meu público aqui, eu posso trabalhar um dia home office, beleza, mas não é o padrão inicial. Sim. Tá? A pessoa vai conquistar com o tempo. Isso daqui eu acho que é algo padrão até em todos os órgãos, na verdade, né? Órgãos, empresas, porque, pô, é uma cilada às vezes você botar a pessoa no começo do trabalho e botar de home office, não faz o menor sentido. Então você tem que se programar para estar na região ali que você vai trabalhar, porque provavelmente você vai ficar presencial, algo com o tempo, né? Dependendo do que você faz, você consegue home office. Acho que é algo natural para qualquer trabalho, na verdade, né? Exatamente, né? E com essa digitalização é uma coisa que é um caminho meio que inevitável. Sim. Né? Já foi colocado em prática que é possível você atender as pessoas à distância. Né? Hoje em dia, né? É uma das coisas que, inclusive, o pessoal tem muito medo. Né? O pessoal fala, poxa, as agências estão fechando, vai acabar o emprego do bancário. Não é que vai acabar o emprego do bancário, os cargos vão mudar. Né? Caixa, por exemplo, para mim, é uma profissão que vai acabar. O caixa que atende ali, que faz o pagamento do boleto, né? Que faz o saque, o depósito, compensação de cheque, isso vai acabar com o tempo. Só que não é que vai acabar a profissão, vai ter uma outra profissão que vai surgir no lugar daquela. Né? Porque a partir do momento que você viu, por exemplo, eu não vou em banco nunca, não preciso ir em banco. Eu acho que tem uns 2 anos que eu não vou, cara, só quando tem algum BO gigantesco, assim, né? Que aí é impossível você solucionar, né? Mas de resto, eu não apareço em banco nenhum. Se o gerente falar para mim, William, vem aqui em banco para você falar, cara, cancela a conta. A minha agência é de Campinas ainda, para você ter uma ideia. É tudo online, né, cara? Então, eu falo, não, larga a mão, não vou aí não. Resolve e manda um PDF aqui para eu assinar, né? Hoje você manda um zap. Você tem a tecnologia do token lá, que é a representação digital de um documento físico. Sim. Você consegue fazer tudo online. Sim. Né? Mas, então, isso daí é uma das coisas que pode sim fazer com que no futuro o bancário tenha mais flexibilidade, né? Para ele trabalhar, às vezes, de home office. Né? Não todos os dias da semana, mas uma vez ou outra. Mas, então, até pensando nessa questão aqui, né? Que muitos têm medo de fim do mundo, fim do concurso, fim dos bancos. Como que você vê o futuro dos bancos aqui, né? Porque em alguns momentos muito se falou sobre privatização, sabe, da Caixa, do Banco do Brasil. Como que você vê assim um futuro aqui para 5 anos? Agora com esse novo governo acho muito, muito difícil eles quererem mexer em qualquer coisa, mas qual que é a sua visão sobre isso?
Olha, a questão de privatização eu acho também muito difícil. Não é novidade que tem notícias relacionadas aí, sempre teve. Né? Privatização de Caixa Econômica é coisa que você vê há anos o pessoal falando e nunca acontece, porque é um órgão que ele é estratégico para o governo. Ele precisa para ter os programas sociais, para ter os auxílios que eles oferecem, né? Por exemplo, na pandemia tivemos Auxílio Brasil, então a pessoa ela precisava de ter aquele órgão ali para estar literalmente liberando ali o dinheiro para as pessoas, entendeu? Então é como se fosse um braço ali do governo. Eu acredito muito difícil nessa questão de privatização. Tá? Sindicato de banco é muito forte. Muito forte. Muito forte. É um dos mais fortes que tem sindicatos bancários. Então, eles também têm um peso muito grande, né, na hora que começa a sair essas notícias. Então, eu não me preocuparia com isso. Tá? Não teria nenhuma preocupação em relação a isso. E como eu estava falando, essa questão de digitalização, ela vai modificando as profissões, só que um cargo que deixa de existir, ele simplesmente dá oportunidade para um novo cargo. Há uns anos atrás, por exemplo, aqui no país, quase não se falava de investimentos. Né? Na minha época, por exemplo, eu comecei a investir, eu tinha 17 anos. Eu não conseguia conversar com ninguém a respeito de investimentos. Era poupança. Era poupança. Se eu chegasse para falar com qualquer pessoa, se já ouviu uma ação tal, a pessoa não faço ideia do que é isso. Hoje em dia, qualquer roda de amigo que você chega tem um investidor. Né? Uma pessoa pode ser até cripto, né? Mas a pessoa está em alguma coisinha ali, ela até sabe alguma coisa. Então, o que aconteceu? Isso foi uma mudança que teve nos bancos. Né? O banco ele não tinha uma área de investimentos muito forte. Aí surgiram as corretoras, né? O melhor exemplo que nós temos é a XP Investimentos. Outras corretoras começaram a surgir para pegar esses produtos que era da área de investimentos e fazer um shopping financeiro ali. E elas começaram a dominar o mercado. E aí os grandes bancos, eles pensaram que, poxa, é uma área que está crescendo. Então, antigamente você não tinha esses setores fortes, hoje você já tem. Entendeu? Então, assim, outras tecnologias virão, outras coisas irão acontecer e novos cargos vão surgir. Não tem como eu falar qual cargo vai ser, porque não aconteceu. E quem está estudando, quem procurar essas informações vai sair na frente, provavelmente vai ter uma carreira muito legal lá dentro também, né, cara? Exatamente, né? Então, assim, essa questão de ter medo, de não vou conseguir, nem vou estudar para concurso bancário porque tá tudo fechando, o profissional bancário tá acabando. Parou. Sim. Até uma outra dúvida aqui, ó, em relação à inteligência artificial. Né? Porque tem muito a ver com essas mudanças, né? Inteligência artificial, muita gente acha que, por exemplo, cargo de técnico, sabe? Cargo de nível médio, cargo de entrada, vai acabar por causa do ChatGPT. Não vejo isso, é o que você falou, mudança, né? E, inclusive, muitos aqui estão achando que assim, tipo, não, acabou até a forma de estudar, porque hoje você estuda só com o ChatGPT, não sei o que e tal. Só que eu fiz um teste, né? Até já saiu um vídeo já sobre isso, falando como tentar montar o seu material com o ChatGPT, e ele apresentou várias inconsistências. E eu fiz um outro vídeo tentando resolver a prova do TJ São Paulo com o ChatGPT. E ele errou mais da metade das questões, inclusive de matemática. Né? Você já testou isso daqui, cara? Você acha que o ChatGPT, essas inteligências assim, podem ajudar a pessoa ou mudar totalmente a forma como a pessoa estuda? Como que é a sua visão sobre isso? Olha, o que eu usaria atualmente, né? A pessoa quer usar a tecnologia, definições só. Por exemplo, o que é um banco central? Ainda com isso, você tem que tomar muito cuidado, porque se você pega e coloca lá o que é um banco central, às vezes pode aparecer a definição. O banco central é uma autarquia autônoma ou independente ligada ao Estado, etc. Só que aí você já começa a falar, essa é a definição geral, né? É uma definição muito abrangente, só que aí a sua prova pode cobrar algo específico. Ela quer saber, por exemplo, o nosso Banco Central. Exato, que é diferente. Ele é independente ou ele é autônomo? Aí você já começa a pegar essas inconsistências, entendeu? Que eu já vi, inclusive, e falei para os alunos. Então tem que ficar muito atento em relação a isso. Nada impede você, eu quero pegar uma definiçãozinha rápida de alguma coisa. Beleza, às vezes pode te ajudar, pode estar certo. Só que é sempre bom você dar uma pesquisada. E eu já testei em matemática também. E aí, como é que foi? Errou tudo. Errou tudo? Então, não, mas olha que legal, cara. Eu fiz um teste, né? Eu fiz vários testes, na verdade. Quando saiu a prova, então acho que poucas pessoas tinham abastecido ali. Ele errou tudo, né? Fez um monte de conta e ele se embananou na minha visão ali na interpretação. Né? Principalmente, que é o maior erro do concurseiro. Só que depois de um tempo, quando eu fui até gravar o vídeo, eu fui refazendo, em algumas ele acertou.
Então é uma tecnologia que está evoluindo, mas ele errou na primeira vez também, ele errou tudo, cara. É o tal do aprendizado, né, de máquina, né? Machine learning, que ele com o tempo você vai fazendo, ele vai ficando cada vez melhor. Só que aí é que tá, né? Às vezes a pessoa ela usa isso aí para resolver as questões dela e aí ele dá uma resposta errada, né? Porque a maioria das plataformas que você tem de questões tem que pagar para você ter o resultado ali, ter a questão comentada e tal. Aí tem gente que prefere não pagar, né? Aí ela vai lá, por exemplo, joga a questão lá no chat GPT. Então, mas agora eu testei, ele não tá dando mais questões. É? E eu testei isso daqui, gente, os testes que eu fiz foi no pago, que é 20 doleta por mês. No de graça dá pior ainda, entendeu? Então, mas eu fiz esse teste até no vídeo, eu coloquei, cara, eu gravei até pro TikTok também, porque eu fiz um dia antes, pedi questões, ele lançou. Aí ele achou inconsistência lá dentro das questões, do material que ele tinha criado com as questões. No outro dia eu pedi, ele falou, eu como inteligência artificial não tenho acesso, não sei o quê, eu tentei forçar e ele inventou uma questão. Só que aí, pô, ele já tá inventando informação, entendeu? Sim. Não, isso aí é interessante saber. Eu não tinha testado. E foi coisa agora, semana passada que mudou isso. Eu vou continuar testando aqui. Até quero saber da galera, além de deixar curtida aqui no vídeo, claro, né? De se inscrever no canal e seguir lá também o Bitolei. E o canal do William também, que tá aqui na descrição, beleza? Não se esqueça. Faz teste aí no ChatGPT e manda para mim em relação a questões, né? Pra gente ficar sabendo aqui. Mas eu fiz esse teste e não funcionou. Eu também. Para responder matemática não deu certo. E como que foi? Você testou só em matemática? Foi. Eu fiz o teste só em matemática, né? Peguei um aplicativo até que meu irmão estava desenvolvendo, né? Ele pegou e mandou lá para mim e falou, William, testa aí. Vamos testar nas questões que você tem no seu curso. Aí eu mandei uma questão, errou. Aí falou, beleza, manda uma mais simples aí. Aí eu mandei uma mais simples, errou também. Aí eu mandei outra, porque assim, a parte da matemática, igual você falou, tem muita questão da interpretação, né? Então, eu acredito que a inteligência artificial, ela não conseguiu ainda pegar o ponto exato, ponto-chave da questão, a ponto de ela trazer a solução adequada. Ela é boa porque ela até mostra a fórmula para você, né? Como que você resolve. Então, a pessoa que às vezes esqueceu a fórmula, ela vê a fórmula, só que o raciocínio está totalmente errado. Já começou errado, né? E aí esse é o problema, a pessoa tomar aquilo como verdade, achar que o raciocínio está certo e acabar errando tudo, entendeu? Sim. Então eu acho que tem que usar com muita prudência mesmo. A pessoa ela tem que ter muita certeza do que ela está fazendo e não falar, vou usar isso aqui 100% de tudo. Sim, eu acho que é uma ferramenta que eu uso todos os dias, assim, ela aumenta a produtividade, né? Só que não dá para confiar cegamente. Não dá, cara. Você vai estudar errado, gente. Ainda mais normalmente nessas matérias mais teóricas, assim. A gente tem muito conteúdo, muita informação e tem correntes ali que são às vezes minoritárias. E o ChatGPT põe como se fosse a majoritária e você está errando. Né? Inclusive, quero fazer uma pergunta para você em relação aqui à parte específica, ó, que é o conhecimento principal ali, conhecimentos bancários, técnicas de vendas. Tem essa mesma lógica assim em direito, por exemplo? Em direito, né? Sei lá, direito administrativo. Nós temos várias obras, tem obras que são ótimas na prática, mas as bancas são tradicionalistas. Ali você pensa em direito administrativo, ela segue a de Pietro, né? Que é a única citação que a gente tem hoje de um livro grande e tal. Como que é essa relação em conhecimentos bancários? Assim, tem alguma grande obra que guia algumas regras, algumas normas? Eu lembro que em conhecimento bancário tem uma parte lá no final que tem resoluções, que é como se fosse uma lei seca, que aí é mais tranquilo de estudar. Mas e nessas partes mais teóricas? Como que funciona? Qual que é a lógica de você criar conteúdo, material? Então, não é nessa pegada do direito, né? O direito tem essa questão interpretativa, né? Como que é utilizado e tal. Na parte de conhecimentos bancários não tem esse problema. Né? Até porque o que domina hoje a nossa economia é uma economia que ela é chamada de ortodoxa. Então, aquele pensamento, por exemplo, que o simples fato de eu emitir papel moeda, eu gerei inflação. Se eu discuto hoje em dia com qualquer pessoa, falar isso, falar, olha, não é assim que funciona, o simples fato de eu imprimir papel moeda não gera inflação. Eu estou saindo do comum, eu estou saindo do usual. E a banca, ela cobra desse jeito, então é o jeito que eu ensino para o aluno. Né? Então eu já falo, olha, o excesso de liquidez pode gerar inflação na economia. Eu passo isso para o aluno. Apesar de que eu sei que existem outras interpretações e que não necessariamente isso é verdade. Né? Porque existem vários outros pontos. Sim. Eu posso simplesmente falar, beleza, eu tenho um excesso de liquidez. Ok, só que aí eu tenho uma demanda que está aquecida para gerar inflação e a oferta, como é que tem muitas variáveis na economia. Né? Só que para o concurso não importa. Não importa. A banca ela não vai pegar e entrar nessas vertentes, até porque não é a vertente dominante. Né?
Então, eu posso ensinar desse jeito, que eu sei que se cair daquele jeito, a pessoa fala, beleza, excesso de liquidez dá inflação? Dá. Ok, marca, tá correto, entendeu? Então, economia é uma ciência social, né? Você tem muita parte ali de matemática também, economia, mas que ela tem muitas interpretações mesmo. Só que como ela tem essa parte dominante e as pessoas nem sabem que existe outra parte, exato. Então não tem problema quanto a isso. Então, mas o ChatGPT, por exemplo, ele pode criar essa confusão, né? Porque ele pode colocar alguns conceitos ali que fogem daquela linha da banca, né? Então a pessoa tem que tomar um cuidado em relação a isso. E normalmente você descobre isso como? Fazendo questões, não é? Exato. Para entender o que eles realmente cobram ali. Exatamente, né? Teve até uma questão, né, que a gente entrou com recurso do Banco do Brasil, que ele falava que o Conselho Monetário Nacional autorizava o Banco Central a emissão do papel moeda. E eu ensinei nas aulas que não. Falei, não é assim que funciona, porque o Banco Central hoje em dia é autônomo, existe a Lei Complementar 179, tal. Beleza, expliquei lá para o pessoal. Só que a banca considerou aquilo como correto, a galera entrou com recurso e mesmo assim a banca não aceitou. Então você vê que ela ainda está nessa pegada mais conservadora ainda, ortodoxa ainda, acreditando que não, temos um órgão máximo lá, né, que ele é quem traz as regulações, traz as regras e tal. Então ela não se atualizou como mercado. Né? Então, a gente vendo aquele tipo de questão, eu já sei que se cair uma outra questão dessa e só tiver essa alternativa, eu sei que está errado, mas eu marco ela. Sim, porque eu sei tem que ter essa noção, né? Tem que ter essa noção, entendeu? Então, isso daí é uma das coisas que a pessoa tem que ficar muito atenta mesmo, se ela for usar o ChatGPT para pegar essas interpretações. Né? E também procurar conteúdo, às vezes, porque deve ter muito conteúdo, né? De cursos em geral, sei lá, Primo Rico da vida, sabe? Tipo, esses cursos assim que não é voltado para concurso, né? Então, concurso é um mundo bem específico, né? Dominar aquilo que vai cair na prova, tem que ter esse cuidado, né? Sim, tem que ter cuidado, né? A pessoa ter sempre o conteúdo atualizado, né? Ainda eu não sei como que é na área da parte do direito, eu acredito que também tem muita atualização. O tempo inteiro, é desesperador até, na verdade. O nosso também, mercado financeiro, parece que assim, é igual... Trocou o governo, trocou tudo. Né? Antes era Ministério da igual Economia. direito eleitoral. Direito eleitoral é o caos, cara. Porque troca o governo quer trocar todas as regras, né? Pra se manter no poder, tá ligado? Aí você fica atualizando material toda hora, né? Era Ministério da Economia, virou da Fazenda. Aí da Fazenda, não sei o quê. Aí toda hora tá mudando. Então você tem que estar atualizado também nesse sentido, entendeu? Porque as bancas adoram cobrar esses conteúdos, mudanças recentes também, né? Com Adoram, certeza. né? Então, às vezes, a pessoa ela vai fazer pesquisa, né? Eu até falo uma coisa interessante. Ó, quando você está estudando pelo Google, toma cuidado com qualquer blog. Se você vai pesquisar um blog, pesquisa um blog bom, que você sabe que tem atualização constante, que a pessoa está ali, né, publicando conteúdo e atualizando. Porque às vezes você vê, eu já vi isso acontecer, né, a pessoa digita alguma coisa no Google, ela chega num blog, e aí aparece que uma informação que é muito antiga, e ela toma aquilo como verdade. E aí ela não vê a data, ela tem que ver a data da postagem. Pô, foi postado quando? 2023, mês tal, dia tal. Então eu sei que é algo recente. Às vezes a pessoa está pegando informação de 2015, né? Então por isso que eu falo, toma cuidado. Eu tenho um blog que eu gosto muito de acompanhar. Beleza, top, eu acho massa. O blog posta informação, tem muita coisa interessante. Só que dá uma olhada na data, tá? E também acho muito legal, às vezes a pessoa nem sabe, pesquisar no Google Acadêmico. Entra lá no Google Acadêmico, baixa um artigo, né? Digita ali um assunto que você quer ver, lê um artigo, você vai aprender muita coisa também, vai pegar muita coisa técnica lá também. Sim, legal, né? Porque tem que sempre pegar uma fonte confiável, né? Porque Exato. A internet é muito boa, dá muita informação, mas muitos se perdem, né? Nessa informação, porque pode virar uma areia movediça ali, sabe? Se a pessoa não tiver um mínimo de técnica e entender o que ela tem que estudar. Sim, né? e muitas vezes eu já tive muitos alunos que às vezes a pessoa já chega até com ignorância. Seu conteúdo aqui está desatualizado, olha aqui, ó. Falei, de onde você pegou a informação? Tá aqui, ó. Assim, não consigo mudar um vídeo de 3 meses atrás, 6 meses atrás. Não, né? E a pessoa que pegou a informação desatualizada e falou que tava, entendeu? Aí eu mostro para ela, tá aqui a lei, ó, a lei nova, é conteúdo novo, entendeu? Então, por isso que eu falo, vale a pena a pessoa que está querendo principalmente passar em um concurso público, né, quando ela, vou fazer assinatura de algum cursinho, vou
fazer assinatura aqui de um aplicativo, alguma coisa que vai dar um retorno, porque essas questões atualizadas faz total diferença. Porque tem muita gente que às vezes não dá bola para isso e a banca sabe. Sim. Ela vai cobrar aquela atualização e você vai achar que você acertou. Vai chegar em casa feliz da vida e você errou. Por exemplo, nos materiais, né, a gente tem um padrão lá que é o mesmo padrão do Planalto. A atualização recente, coisa nova assim, a gente deixa com destaque em azul. Né, para a pessoa naquela reta final, às vezes até dar uma priorizada nisso na revisão. Então fica a dica, sempre vejam o que mudou, mapeiem ali, né, coloquem uma observação no material, porque é importante, provavelmente vai cair. Sim. Tem uma chance grande de cair, né, cara? E assim, me explica como que foi essa loucura aqui de você liberou o curso inteiro de conhecimentos bancários no seu canal do YouTube. Então a galera quer estudar, que a gente falou, Caixa Econômica, quer ver conhecimento bancário, você tem um curso completo em aulas no seu canal? Completo. Tá vendo? Não pode reclamar que não tem conteúdo. E específico para o concurso, né? Específico. Eu tenho várias playlists lá no canal, né? Eu já fiz do BRB, fiz do Banrisul, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, agora estou fazendo a da Caixa também, né? E às vezes a pessoa pensa, pô, William, mas você tem algum curso aí por fora que eu compro, que eu vou ter mais informação do que tem? Que eu falo, não, aqui você tem... No YouTube eu tenho tudo que a pessoa cai de conhecimento bancário, é tudo. Eu pego o edital do início ao fim e passo. Mastigado. Mastigado. Porque o que foi que eu pensei, né? A princípio, o que eu comecei? Quando eu comecei a gravar, eu fiz as certificações, coloquei as certificações também de forma gratuita. Hoje eu não tenho mais, né? Um curso pago específico, né? A pessoa tem que entrar lá no meu site e tal. Mas aí eu peguei e lancei o curso do Banco do Brasil. O meu canal do YouTube, na época, ele tinha em torno de 1.000 e poucos inscritos. E eu lancei sem nenhuma... Assim, meu sonho era, eu lembro até hoje, eu estava lá em 2020, né? Eu falei, se até final de 2021 tiver 10 mil inscritos, eu tô feliz, né? Falei, pô, tô crescendo meu canal. Aí saiu o concurso do Banco do Brasil. Aí eu lancei as matérias gratuitas. E aí, quando eu vi a repercussão que deu, foi muito maior do que eu imaginava. O pessoal falou, pô, eu comprei aqui um material tal, só que eu gostei da sua didática, eu gostei do jeito que você estava ensinando, vou estudar por aqui. E aí o canal foi lá para 40 mil em questão de 3 meses. 40 mil inscritos. Teve 1,5 milhão de inscritos no concurso, né? 1,5 milhão de inscritos em concurso. E aí eu falei, quer saber? Vou continuar com essa pegada, né? Então, hoje em dia, eu tenho as minhas apostilas, que elas são pagas, né? Uhum. Então, o pessoal pode ter para acompanhar lá as aulas, só que tudo ali de conhecimentos bancários, matemática financeira, etc., é gratuito lá no canal. Então, a pessoa ela pode ver do início até o fim, sem pagar nada. Entendeu? Legal, então já sabe o que fazer, né? Tá aqui na descrição também do vídeo, tem o link direto pro canal do William. E aí tá em playlists, né? Isso, tá em playlist, né? Então sempre pegar a playlist mais atualizada, né? Sim. Então, quero estudar para Caixa. Beleza, tem a playlist da Caixa Econômica, você vai lá certinho, conhecimentos bancários, tem a outra de matemática financeira. Sim, e muito legal, né? A recomendação extra é também se a pessoa realmente quer entrar aqui na parte de banco, tal, fazer a Caixa, fazer as certificações também que você tem, com os cursos de certificação, porque provavelmente quando você entrar lá dentro do banco, você já vai ter uma progressão maior na carreira, né? Exatamente. E isso daí é uma das coisas que eu sempre falo pro pessoal também. Não tem como fugir da certificação, porque é uma coisa que mais cedo ou mais tarde você vai ter que fazer. Às vezes a pessoa ela fica deixando para depois, não, só depois de eu passar no concurso eu vou fazer. Só que para você crescer também no cargo público, lá você precisa. Eles vão exigir de você. E tem muita matéria que é parecida, sim, né? Por exemplo, vai aproveitar, né? Que vai aproveitar. Então, a parte do Sistema Financeiro Nacional cai tudo na certificação, cai no concurso. Lógico que tem suas especificações, tal, mas nada vai ser em vão, né? Você vai conseguir conciliar uma outra coisa. E vai ajudar você a crescer mais também. Né? E às vezes a pessoa ela faz a certificação, não consegui dessa vez passar no concurso. Você já tem a possibilidade agora de entrar no banco privado. Sim, você já pode fazer uma carreira aqui e continuar em paralelo estudando, né? Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente falou aqui, né? O último concurso do Banco do Brasil, acho que 1,5 milhão de inscritos, mais ou menos. Sim, né? Foi. Muita gente, um exército. Só que, assim, eu acho que 50% ou mais nem foram fazer a prova. Sempre, né? Mais de 700 mil pessoas faltaram a prova. É um absurdo, cara, você pensar assim, né? Que 700, é um exército de pessoas que pagaram e não foram fazer a prova. Isso daqui é um padrão que eu percebo assim, que vem aumentando também até nos concursos que a gente fala, tribunais em geral. Hoje você pode contar que entre 30% e 40% nem vai fazer a prova. Você tem alguma explicação para isso? Eu acho que a pessoa ela vai muito no calor do momento. Né? Ela tá ali, o edital saiu, aí tem os familiares, faz, aí eu vou lá e faz, aí faz a inscrição.
Só que a partir do momento que a pessoa ela não tem uma rotina de estudos, ela já não estudava antes, já nada, ela começa a desanimar, quer saber, eu não vou passar mesmo, não vou fazer. Sim. Né? Então, isso em concurso bancário é muito forte, né? Um dos maiores índices de desistência é dessa parte bancária, por quê? Por ser nível médio nacional e ter muita vaga, muita gente se inscreve. Né? E muito iniciante, né? Pessoa que não está acostumada a estudar. E muito iniciante, a maioria é iniciante. Então o pessoal desiste mesmo. Então eu sempre falo, pessoal, você está com medo, que você viu aqui, 1,5 milhão de inscritos. Pessoal, metade disso medo. Falta. A outra metade dessa metade que foi fazer a prova é gente que nem estudou. Sim, não, isso que eu quero te perguntar, porque qual a porcentagem que você acha que está preparada para um concurso como esse? Que estudou bem, sabe? Eu vou falar isso aí com base no que eu vejo lá dos meus alunos, né? Então, quando abre concurso bancário, aí o canal bomba lá, né? Você tem 1 milhão de visualizações ali para mais no mês. É uma manada pós-edital. Todo mundo. Aí só que aí sabe o que acontece? Isso é muito engraçado, até falei nos vídeos meus. Você pega o primeiro vídeo, a primeira aula que eu coloco, lá, a primeira aula minha, 400 mil visualizações no vídeo. Segunda aula, 300. Aí terceira aula, 100 e pouco. Quando você chega nas últimas aulas, tem aula lá que tá 6 mil visualizações. Tem um grilo lá, né? Então, tipo assim, para mim a concorrência é essa galera, né? Lógico que nem todo mundo tá estudando comigo, tem uma galera que tá estudando por fora, mas se você pegar e fizer uma comparação, beleza, ali tinha 400 mil pessoas ativas vendo, agora você tem em torno de 4 mil ali vendo. 1,5% mais ou menos, 6 mil pessoas? Exatamente. Então, vamos fazer a conta. Eu tô com o meu celular aberto aqui, ó. 1,5 milhão vezes 0,015. 22 mil pessoas preparadas para o concurso, mais ou menos. E mais ou menos essa lógica. Eu sempre faço essa conta. Em tribunal, normalmente, eu acho que assim, que estudaram de forma ativa, sabe, que estão competindo, 2%. Então, são 22.500 pessoas estudando. Esse concurso aqui, por exemplo, da Caixa, né, você falou que o último chamou 30 e poucas mil pessoas que estavam ali como aprovadas. Esse foi obrigatório, né? Mas o último teve 6 mil. 6 mil vagas. 6 mil? Pô, aí você pega aqui, né? Divide, 22.500 dividido por 6 mil. É isso? 3,75. São, assim, 4 pessoas por vaga. E esse é o número real que você está brigando normalmente. O resto é número de que só o iniciante se preocupa, né, cara? Exatamente. E eu sempre falo isso também, o pessoal fala, para de preocupar com concorrência. É você contra você, a sua nota anterior com a sua nota atual, e assim a gente vai evoluindo, né, cara? Exatamente. Você não tem que ficar preocupado se fulano de tal está estudando mais, se ele é melhor que você ou não. Preocupa com você. Né? Então, preocupa em você melhorar, você estudar mais, estar avançando, porque, no final das contas, você precisa de quantas vagas? Uma. É uma só. É a sua. Né? E eu sempre falo, nossa, Gustavo, comecei a estudar agora, fiz um simulado, estou com 60% de aproveitamento. Dá para passar? Falo assim, cara, tanto faz essa nota, não tem que se preocupar com essa nota, tem que se preocupar com a evolução. Faz o segundo simulado daqui a 2 meses. Pô, você foi de 60 para 70, pô, daqui a pouco você está fazendo 90%. Sim. Sabe? Porque você está pagando o preço, você está evoluindo. Acho que essa que é a briga, né? Isso. Você de ontem com você de hoje. Acabou. Exatamente. Tem que ter essa progressão sempre, né? Às vezes eu também recebo pessoal falando, fiz 60% aqui, vou passar? Não sei, isso depende também da concorrência ali, mas você precisa aumentar a sua nota sempre, né? A galera que passou nesse último concurso do Banco Brasil, a concorrência foi mais pesada, o pessoal estava acertando 80%, 85% da prova para conseguir passar na nota de corte, né? Então, assim, se você tivesse estudado um pouquinho mais e tivesse conseguido atingir esse percentual, você já tinha conseguido conquistar ali sua vaga. Sim. Né? E igual você falou, a concorrência basicamente de 4-1. Sim, e até 80%, 85%, sabe? É aquele tipo de prova que você não pode errar, você tem que ser muito bom em questões. Isso. Focar naquilo que mais cai. Pô, se você dominar aquilo que é simples e que mais cai, você já faz 80%. E não são questões super difíceis. Esse é o negócio, né? Não são questões extremamente difíceis. Sim. A pessoa, ela consegue, com um mínimo ali de estudo, ela consegue interpretar e consegue fazer. E é legal, né? Que como tem bastante concurso assim sempre, tem uma previsibilidade legal, né? Não é um concurso que, tipo, nossa, vai mudar tudo. Agora eles vão pegar super pesado. Não, a tendência é que eles mantenham ali o mesmo padrão das últimas provas, né? Sim, exatamente. Então é mais fácil de você se adaptar. Ainda mais esse de banco que tá agora tudo 6 Gran Rio, né? É muito parecido tudo que você vai utilizando. E eu falo que não é um concurso muito difícil, né? Até por se tratar de nível médio, você vê que as questões são mais tranquilas. Agora vai fazer um concurso do Banco Central. Aí pesado, é outro, rapaz. é pesado.
Ali é coisa técnica mesmo. A pessoa, se ela não tiver o domínio 100% da matéria, esquece. Sim. Até porque vem outra banca, né? Já Exato. muda. FGV, fica imprevisível, sabe? Entra uma banca diferente nesse mundo, né? Mais complicado. A galera odeia FGV. Sim, FGV não é português, FGV é outra língua. Sei lá, eles inventaram alguma coisa, é complicado. Eu amo ser esgranrio. Pra mim é tranquilo. O pessoal não gosta dos recursos, né? Que ela indifere tudo. Eu gosto de FCC e a VUNESP agora me agrada mais do que antes, que agora tá mais legal, assim. Mas a galera não gosta, não. Mas eu gosto. E redação? Tem redação. A maioria dos concursos bancários tem redação. Isso é importante, né? Porque quando tem redação é a etapa mais importante, porque é uma briga sangrenta lá na prova objetiva, né? Você fica brigando para 1, 2 pontinhos. Pô, quem domina a redação passa na frente de todo mundo, atropela, né, cara? E aí eu falo, redação, já procura alguém específico, alguém que manja do assunto para te ajudar, porque é importantíssimo. Sim. Né? Porque é como se fosse uma prova a mais que você tem ali. Se você rodar naquilo ali, esquece. E praticar, né? Porque a redação é muito parecido com matemática. Muita gente tem trauma. Eu vejo, sabe aquele medo de aparecer em público, de falar? É a mesma lógica em redação. A pessoa tem medo de escrever, de alguém julgar, de alguém falar que o texto não está legal, aí a pessoa não pratica. Quem não pratica, não se desenvolve. Então, acho que é muito mais prática do que teoria, sabe? Que muita gente fica só vendo aula e fala, não, na hora eu vou me virar. Não vai, cara. Não vai, tem que praticar, né? Não vai dar certo, né? E redação, ela é muito técnica também. Às vezes, você entendendo a lógica, você já até consegue montar um texto ali que você sabe que não pode ser o melhor texto da sua vida, mas você, pelo menos, vai conseguir a nota mínima, né, necessária. Sim. Então, tem todas as regrinhas lá que você tem que seguir. Eu não sei quais são as regras, né? Eu já estudei na época, eu sabia. Hoje em dia, mas você tem ali, beleza, eu não posso simplesmente falar na primeira pessoa, né? Vamos supor. Coisa simples e que, cara, é uma adaptação do texto, né? Aí a pessoa, às vezes, ela começa, eu acho que... não, já tá fora, sabe? Tipo, não é minhas férias. Né? Minhas férias. Eu tipo, acho que isso tem que mudar. Então, o mínimo ali que você já tivesse, já tem uma noção pra você fazer uma boa dissertação. Sim, aí é prática, gente. É coisa simples, é entender a estrutura, né? Um esqueleto da vida, assim, e melhorar na interpretação de texto. Né? Praticar a redação, inclusive, vai fazer você melhorar na interpretação de texto. Uma coisa tá ligada à outra, sabe? Com certeza. Né? E praticar, cara, é muito importante, gente. Quando tem redação, é a etapa mais importante. Tem que colocar toda semana ali pelo menos uma prática, né, cara? Isso aí é muito, muito bom mesmo. Sim. E agora, William, quero fazer uma pergunta para você aqui. Como que você se vê, assim, daqui a 5 anos? Dando tudo certo? É difícil, né? Pode ser sincera. Agora foi só pergunta fácil até agora. Essa é difícil, vai. Na Grécia. Na Grécia, Mykonos. Mykonos nunca fui, ó. Sendo sincero, né? Objetivos, né, que eu tenho. Primeiro, eu quero ter todos os cursos de concurso bancário. Hoje eu tenho vários bancos já, que eu publiquei já no canal, mas ainda não são todos. Ainda faltam alguns. Por exemplo, BNB eu não tenho ainda. Quero ter todos. Além disso, todas as certificações, porque certificações, né, de mercado financeiro são muitas que existem. Então, não é só as principais que o pessoal conhece, CPA10, CPA20, CEA. Você ainda tem CFG, CGE, CGA, CFP, CFA, tem muitas certificações. Então, o grande objetivo é chegar a um ponto da nossa escola ficar tão grande de ter todas as certificações para atender o Brasil todo, né, e todas as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro e também nessa área de concursos. E, claro, expandir também parcerias para a gente conseguir trazer conteúdos de outras matérias, que não só essas que eu publico aqui no canal, como, por exemplo, português, redação. Né? Então, é literalmente se transformar numa escola aí que vai ser referência no mercado e que vai ajudar muitas pessoas ainda a conseguir o primeiro emprego, seja no setor privado ou no setor público. Legal. Tenho certeza que vai dar certo, que você já está caminhando para isso já, né? E tenho certeza que você já ajudou muitas milhares de pessoas. Você tem noção disso? Cara, às vezes a gente não percebe tanto, né? Eu recebo muita mensagem de agradecimento e tal, sou sempre muito grato ao pessoal que está lá retribuindo, né? Mas você começa a perceber quando você, às vezes, conversa com uma outra pessoa, que o cara fala para você, cara, você mudou minha vida e você não tem noção de que você mudou minha vida. Né? Igual eu estava dando o exemplo lá o nome dele é Alex, eu sempre dou o exemplo dele, né? Que ele hoje eu converso com ele direto, que ele trabalhava, a família dele inteira, ninguém tinha nível superior, ninguém trabalhou de carteira assinada, né? Então, eles trabalhavam na feira. E ele também era feirante, depois ele trabalhou na padaria, né? Tava ali como padeiro e tal. E aí ele pegou e começou a assistir meus conteúdos e ele tinha o sonho de trabalhar em banco, né? E ele falou, cara, eu consegui por meio disso.
né? Então você vê que você consegue, às vezes, mudar a realidade de uma pessoa, né? Que ela queria mudar a realidade dela e você nem percebe que você está ajudando, né? Então, às vezes, eu recebo esses feedbacks das pessoas que falam, pô, antes eu trabalhava nisso, agora eu estou trabalhando nisso, e você ajudou. Aí eu falo, pô, é gratificante. É da hora, né? De você ter esse reconhecimento, de você saber que você está ajudando as pessoas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm condição de pagar, às vezes, um cursinho, tal, né? Mais específico. Às vezes, acaba achando um valor muito caro, né? Então, quando a pessoa ela vê, pô, tem um conteúdo gratuito aqui no canal, e ela fala, aqui tá completão, tá melhor do que o do pago. Tá melhor, eu já recebi várias mensagens. Sim, pô, com certeza. Eu fiz o pago aqui, mas eu vim estudar com você, né? Então, isso daí é legal, porque daí você percebe que aquela pessoa que às vezes ela não tinha possibilidade de comprar um material específico, mas com uma qualidade maior, ela tem a qualidade, porque eu trago a qualidade lá para ela de forma gratuita. Né? Claro que existem os materiais pagos também, né? Sim, quero são comprar facilitadores, aceleradores, né, cara? Quero comprar uma apostila para facilitar o meu estudo, né? A apostila eu vendo, né? Só que a pessoa ela não é obrigada. Se ela falar, não, eu quero só ver as aulas. Só com as aulas ela já consegue ela ver o resultado. Ela já consegue, entendeu? Então, isso daí é uma das coisas que também me motiva, né? De trazer esse conteúdo e poder ajudar o pessoal. Legal. E já encontraram com você na rua e te reconheceram, falaram com você? Cara, hoje, inclusive. Hoje? Ah, e sim, da hora. Como é que foi? Eu agora tô morando lá no sul, né? Eu sou cuiabano, vim de Cuiabá, saí, fui lá para Camboriú. Agora eu vim aqui para São Paulo, né? Vim passar uns dias aqui. Aí a gente tava numa padaria ali, aí o atendente... normal, né? Trouxe ali o que a gente pediu, conversou normal. Aí na hora que eu fui pagar a conta, ele falou, cara, reconheci sua voz aqui. Você não é o professor William Capriato? Aí eu falei, pô, tá em São Paulo. Foi aqui em Mogi ou em São Paulo? Não, São Paulo. São Paulo, legal. Aí ele pegou e reconheceu, né? Falou, cara, tava estudando com você lá eu vi seus vídeos já no YouTube, gosto muito, tô pensando em fazer uma certificação, né? Ele tava querendo trabalhar na área bancária também. E aí eu já até conversei com ele vai mandar uma mensagem. Então, assim, é um reconhecimento muito legal, né? Top, né? Isso daí é legal também. Assim, e dá vontade de querer fazer mais, né? Exatamente. Ah, legal. E deixa um recado pra galera aqui, ó. Fica mais um pedido pra vocês, gente. Todo mundo que tá vendo o podcast aqui, não se esqueça de deixar a curtida. Deixa a descurtida se você não gostou também, comenta por quê, não tem problema, tá? E a gente promete melhorar nos próximos conteúdos. E também se inscreve no canal, ativa o sininho. E importante, siga também, claro, o canal do William, aqui que tá na descrição. E também o canal do Bitolei, porque é lá que a gente joga os cortes e lá tem bastante conteúdo legal para vocês também. E aí segue a gente também no TikTok, Instagram. O seu Instagram também é o William, professor? Prof. William Capriata. Prof. William Capriata. Eu vou colocar aqui também na descrição para facilitar pra galera, é só clicar. E também segue o Bitolei, tá bom? No TikTok e Instagram, que a gente vai colocar vários cortes também naquele formatinho. Reels, tudo mais. Tá? Mas deixa um recado pra galera aqui, ó, que viu esse podcast. Recadinho final aí pra galera. Pode deixar, eu sempre gosto, né, de fazer umas partes motivacionais. Né? Porque eu acho que isso aí me ajudou muito a conquistar as coisas que eu tenho hoje na vida, né? Então, de você literalmente acreditar que o seu pensamento ele é mais forte do que você imagina. Né? Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre utilizo para as pessoas. Além daquela que eu tinha falado, antes feito do que perfeito, né? Para a pessoa realmente começar a fazer, mas pensamentos, eles conduzem a sentimentos. Né? Sentimentos conduzem a emoções, e as emoções podem conduzir você a um resultado. Né? A partir do momento que você toma a decisão, você toma a ação de fazer alguma coisa, você consegue mudar de vida. Então, eu falo sempre para o pessoal, não importa a área, não importa se é concurso, não importa se é parte de vida amorosa, o que quer que seja na sua vida, você tem que tomar atitudes, você tem que agir. Então, você tem que literalmente falar, eu quero, eu posso, eu consigo. Acreditar em você. A partir do momento que você não acredita em você, você já perdeu. Tá? E para concurso é assim também que funciona. Então, se você já começa estudando com aquele pensamento negativo, que não vai dar certo, e que aquilo não é para você, realmente aquilo não é para você, aquilo não vai dar certo. Agora, se você pega e fala, olha, eu posso não saber nada nesse momento, mas eu tomei uma decisão de que eu vou conseguir.
eu vou atrás, não importa a minha realidade atualmente, você com certeza vai estar na frente de muitas e muitas pessoas. Então, a força de você tomar uma decisão é importantíssima. Você tem que decidir o que você quer para o futuro da sua vida. Né? A vida é sua, não depende de mais ninguém. Então, quero ser concursado? Beleza. Qual a decisão que você vai tomar para ser concursado a partir de hoje, a partir do momento que você está vendo aqui esse podcast? Você vai simplesmente desligar aqui o vídeo, vai voltar para a mesma rotina? Então, você não tomou decisão nenhuma, então você tem que decidir. Né? Toma uma decisão e fala, beleza, a partir de agora eu vou fazer todos os dias um pouco até eu chegar lá. Beleza? Então, o recado é esse aí para a galera que estava assistindo a gente aqui, ó. Faça ação que traz resultado. Depois dessa, se você não começar a agir, você é um fanfarrão, uma fanfarrona, e aí vai sofrer a vida inteira, né? É isso, basicamente é isso. Entendeu? Exatamente, isso aí. E nem vou dar recado final também não, ó. Fica esse recado aqui para vocês, beleza? Cara, brigadão pela participação aqui. É uma honra receber você e espero que esse conteúdo aqui chegue para muitas e muitas pessoas e que seu canal cresça cada vez mais, seus cursos e tamo junto, mano. Obrigado, cara. Eu agradeço aí o convite. Foi muito legal estar participando aqui também. Tá? E aí todas as oportunidades que a gente tiver aí, com certeza estarei disponível. Obrigado mesmo pelo convite. Fechado. E você comenta aqui, ó, o que você achou, tem dúvidas, pode colocar aqui e comenta se você quer mais podcast aqui com ele, que depois a gente pode marcar mais também, não tem erro não. Valeu, gente. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau.